Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel. Eu sou o Tecnomago. Capítulo 131. Nova York. Torre Stark. Um enorme feixe de energia atravessou o céu, vindo do telhado do prédio, estendendo-se até abrir um vazio azul escuro no ar. E então, coisas começaram a jorrar. Muitas coisas. Criaturas voadoras que pareciam um enxame de gafanhotos mecânicos. Tony voou até lá para encontrá-los em seu terno, mas meu Deus, eram muitos. O exército Chitauri desceu em massa nessas aeronaves elegantes, indo direto para as ruas. Os carros pararam bruscamente por toda a cidade. As pessoas saíram cambaleando, olhando para o céu, tentando entender o que diabos estavam vendo. Foi então que os robôs Baymax apareceram. Eles vieram de todos os lados com armaduras vermelhas, movendo-se rapidamente e inundando as ruas. Pontos de exclamação vermelhos brilhavam em seus peitos enquanto seus alto-falantes crepitavam, ganhando vida. Alerta! Alerta! Situação perigosa detectada. Por favor, siga as rotas de evacuação para as zonas seguras designadas. Rotas de evacuação? Algumas pessoas pareciam completamente confusas, mas qualquer um que tivesse um Baymax já sabia o que fazer. Eles já tinham recebido as mensagens antes. Por aqui! Sigam-me! As pessoas começaram a gritar, seguindo os grandes robôs brancos em direção ao ponto seguro mais próximo. Vamos, fiquem com o grupo. Bum, bum, bum. A primeira onda de Chitauri aterrissou em cima de suas aeronaves e simplesmente abriu fogo. Contra todos. Gritos ecoaram pelas ruas enquanto rajadas de energia começavam a cair. Mas algo estranho aconteceu. Mesmo com todas as explosões ao redor, as pessoas não eram atingidas. Elas olharam para cima e viram dezenas de unidades Baymax com armadura vermelha sobrevoando o local, equipadas com escudos que absorviam todos os tiros destinados aos civis abaixo. Oh meu Deus, muito obrigado! Gritou o garoto de cabelos cacheados para o céu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era um caos, mas um caos organizado. Famílias com robôs Baymax lideravam o caminho, enquanto os robôs carregavam crianças e usavam seus corpos para proteger as pessoas dos destroços voadores. Os simpáticos assistentes médicos haviam se transformado em guarda-costas. Em toda a cidade, unidades de segurança Baymax estavam estabelecendo posições defensivas em cruzamentos importantes, enquanto os modelos civis continuavam guiando as pessoas para locais seguros. Até mesmo os policiais que apareceram começaram a trabalhar com eles, criando corredores de proteção ao longo das rotas de evacuação. Por um tempo, isso realmente funcionou. Em vez de pânico total, as pessoas se deslocavam em grupos ordenados em direção às zonas seguras. Mas então mais Chitauri continuaram chegando. E mais. As unidades voadoras Baymax começaram a ficar sobrecarregadas e as rotas de evacuação estavam ficando tão congestionadas que chamaram a atenção. Os alienígenas começaram a atacar especificamente as rotas de fuga. A polícia e os robôs de defesa estavam ficando sobrecarregados. Em uma das rotas de evacuação, um homem grande e careca estava apressando o filho. Iris, vamos. Já estamos quase lá. O homem, Taz, parecia extremamente preocupado, observando seu filho agarrado ao brinquedo Baymax da família. Papai, aqueles são mesmo alienígenas. Por que eles estão tentando nos machucar? O garoto não devia ter mais de 8 anos. Não sei, filho. Acho que eles querem dominar o planeta. Será que os robôs Baymax conseguirão derrotá-los? Claro que podem, disse Taz, mas sua voz não soava tão confiante quanto suas palavras. Nesse instante, algo caiu no chão ao lado deles com um estrondo metálico. A fumaça se dissipou, revelando uma unidade Baymax com armadura vermelha. A coisa estava completamente destruída, armadura amassada, marcas de queimado por toda parte, soltando faíscas como louca. Tentou se erguer, olhou para o céu com aqueles mesmos olhos negros e gentis, cheios de determinação. Seus jatos falharam algumas vezes, depois se extinguiram completamente. Mais faíscas e desabou de volta na cratera. Ei, Iris, o que você está fazendo? Taz viu seu filho soltar sua mão e ir em direção ao robô caído. Volte aqui. O garoto tentava arrastar o robô quebrado para fora do buraco. Não vou deixá-lo lá. Ele estava nos protegendo. Temos que ir, agora. Taz começou a caminhar em direção ao filho, pronto para carregá-lo nos braços. Não, ele nos ajudou, então eu estou ajudando ele. Iris havia envolvido o robô com seus bracinhos e não o soltava. Taz parou. Ele olhou para as outras unidades Baymax que ainda sobrevoavam o local, ainda sendo atingidas, ainda protegendo civis mesmo enquanto eram abatidas uma a uma. Ele suspirou. Tudo bem, vamos lá. Pai e filho conseguiram juntos arrastar o robô danificado para fora da cratera. Foi então que um pedaço de um prédio do tamanho de um carro surgiu do nada e voou em direção a eles. Uma sombra caiu sobre eles. Taz ergueu os olhos horrorizado, e em seguida, atirou-se em direção ao filho. Baque, mas sem dor, sem peso esmagador. Senhor, por favor, leve seu filho e dirija-se imediatamente para a zona segura. Taz olhou para o lado. Alguma coisa de pelo azul, vestindo o macacão da empresa Baymax, segurava os escombros acima da cabeça como se não pesassem nada. Empresa Baymax? A voz de Taz tremia. Isso mesmo. Ank jogou os destroços para o lado como se fossem uma bola de basquete. Por favor, procurem um lugar seguro. Nós cuidaremos do resto. Enquanto Bish se dirigia para ajudar outros civis, Taz pegou seu filho e o robô quebrado e correu para a zona segura. Capítulo 132.
O Bronx estava sendo devastado. Prédios destruídos, ruas cheias de crateras, mas ainda havia robôs Baymax lá embaixo, nas ruínas, usando seus corpos macios para proteger quem quer que estivessem protegendo. Continuavam incrivelmente fofos enquanto cuidavam das pessoas com habilidades médicas de campo que faziam os sobreviventes se sentirem como se tivessem sido encontrados por anjo, em uma zona de guerra. O problema era que os robôs médicos não foram construídos para isso. Os canhões de energia Chitauri os destruíam constantemente. Mas não eram apenas os robôs que faziam o trabalho de resgate. Mutantes com todos os tipos de poderes estranhos também estavam lá, vestindo uniformes brancos com o logotipo do Baymax. Eles trabalhavam nas áreas fora das principais rotas de evacuação, encontrando pessoas escondidas em prédios e levando-as para um local seguro. Ei, você está bem? Bob Drake perguntou a uma mulher com o cabelo despenteado depois de ter transformado um Chitauri em um picolé. Eu sim. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Ela tremia, encarando o lugar onde o alienígena estava prestes a atravessá-la com sua lança de energia. Vocês não têm um robô Baymax? Bob olhou para as poucas pessoas reunidas ao redor dela. Elas pareciam perdidas. Sim, eu tentei, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Foi destruído enquanto me protegia. Não conheço bem esta área. Não consegui encontrar a rota de evacuação. Não se preocupe. Estou indo para lá agora, siga-me. Bob se virou e congelou outro Chitauri que estava mergulhando em direção a eles. Obrigada. Ela praticamente chorava de alívio. Bob continuou a criar barreiras de gelo à medida que avançavam, congelando alienígenas e abrindo caminho para os civis. Outros mutantes faziam o mesmo em seus setores, alguns dos mais fracos se uniram a unidades blindadas do Baymax para reforço. Ali está o grupo principal, disse Bob quando chegaram a uma esquina. Fiquem com eles. O portal fica no final, ele leva vocês para um lugar seguro. Ela conseguia ver a principal rota de evacuação, milhares de pessoas se deslocando juntas enquanto unidades Baymax voadoras mantinham o céu praticamente limpo acima delas. Você não vem? Preciso voltar. Ainda tem gente presa lá fora. Bob já estava se virando para ir embora. Bum! Outra explosão próxima fez com que todos se atirassem no chão. Movam-se. Vão para a rua principal, gritou alguém, e todo o grupo correu em direção à multidão maior. Assim que se juntou à evacuação principal, uma estranha calma a envolveu. Mesmo com raios de energia voando por todos os lados, nenhum deles conseguia atingir as pessoas lá embaixo. A multidão fluía como um rio em direção à Rua 37, onde este enorme dispositivo circular se erguia no meio da praça. O centro girava com luzes coloridas, e grandes letras formando a palavra portal na lateral. Uma placa ao lado dizia, unidade testada e verificada. Transporte para a área segura. Não entre em pânico. Algumas pessoas estavam hesitantes, mas conforme o fluxo continuava, a maioria simplesmente respirou fundo e entrou. Quando ela atravessou, tudo ficou escuro por uma fração de segundo. Então ela estava em pé na grama verde, olhando para um castelo antigo ao longe. Folha informativa, disse uma criança, tirando um papel do bolso. Explica onde você está. Obrigada, querido. Ela pegou o papel e o observou ir até a próxima pessoa. A folha explicava tudo. A companhia Baymax e os mutantes os haviam resgatado. Aquele era o Instituto Xavier e ela poderia acompanhar a invasão ao vivo pelo celular, se quisesse atualizações. Dali, ela mal conseguia ver aquele buraco azul no céu sobre a cidade. Pelo menos é seguro, disse ela para si mesma. Em meio ao caos, o sistema de defesa estava funcionando a todo vapor. Unidades blindadas do Baymax protegiam as rotas de evacuação enquanto mutantes vasculhavam as áreas externas, encontrando sobreviventes e os conduzindo para locais seguros. Milhares de pessoas foram teletransportadas para longe da zona de guerra, mas os Chitauri continuavam vindo. Cada vez mais, as linhas defensivas começavam a ceder. Finalmente os Vingadores apareceram. Thor estava ocupado com seus problemas fraternos com Loki na Torre Stark, mas o Capitão América e os outros começaram a contra-atacar com força, com o apoio de Baymax. A melhor parte? Assim que os super-heróis chegaram, todos os Chitauri pareceram se concentrar neles. Isso facilitou muito o resgate. O tempo se arrastava. Civis continuavam sendo evacuados, o exército montou uma linha de contenção na Rua 39 para impedir a propagação, e o centro do Bronx basicamente se tornou um campo de batalha de super-heróis. Foi então que algo realmente grande começou a atravessar o portal. Aquela coisa, parecia que alguém tinha cruzado uma baleia mecânica com uma nave espacial e depois a ampliado para o tamanho de um quarteirão. Só podia ser um Leviatã, as armas pesadas dos Chitauri. A coisa simplesmente nadava pelo ar entre os prédios como se fossem água, e soldados Chitauri começaram a sair dela como abelhas furiosas. Capítulo 133. O Capitão América e os outros estavam apanhando feio. Chitauri sobrevoando soldados em terra e aquele Leviatã gigantesco destruindo prédios como se fossem de papelão. Mas de alguma forma, mesmo no meio de uma zona de guerra, eles encontraram tempo para conversar. Olha, eu simplesmente não acredito que o Aidan seja algum tipo de monstro, disse o Capitão América, de costas para Natasha e o Gavião Arqueiro, com o escudo erguido, desviando rajadas de energia. O que é aquela coisa da Ilha da Mão? Perguntou Natasha, acertando um Chitauri com uma bala na cabeça e agarrando sua arma no mesmo movimento. Se não fosse pela empresa dele, metade de Nova York estaria morta agora, disse o Capitão América enquanto o Gavião Arqueiro bloqueava um tiro direcionado à sua cabeça.
Não dá para olhar só para a superfície, Rogers, disse a véi com um sorriso sombrio. O cara massacrou uma organização inteira sem pestanejar, sendo que ele era só um garoto. Isso não é normal. Então por que ninguém o prendeu depois? Cap parecia genuinamente confuso. Você não viu o que aquele vírus era capaz de fazer, disse Natasha, balançando a cabeça. Nenhum país quis arriscar. Mas e agora? E quanto ao momento atual? E quanto à forma como a empresa dele está tentando salvar a todos? Depois do que você me contou, eu pesquisei sobre isso. Baymax já ajudou quase 200 milhões de pessoas no mundo todo, e está é a primeira vez que eles... Zap! Uma explosão de energia o interrompeu quando um esquadrão inteiro de Chitauri em motos voadoras apareceu, bombardeando impiedosamente sua posição. Eles se dispersaram, buscando qualquer cobertura que pudessem encontrar. Lá embaixo, Tony brincava de pega-pega com o Leviatã, voando em círculos ao redor dele enquanto a criatura tentava devorá-lo. A situação piorava a cada minuto, mais alienígenas continuavam a invadir o portal, e eles ainda não tinham ideia de como fechá-lo. Então essa motocicleta surgiu rugindo pelas ruínas, com o piloto vestido com o uniforme do Baymax. Banner? Natasha apertou os olhos, tentando distinguir o rosto do rapaz através da fumaça. Ele estacionou e caminhou até lá. Parece que você precisa de ajuda. Já vi coisa pior, disse Natasha. Você se juntou ao Baymax? Ela acenou com a cabeça, apontando para o uniforme dele. Sim, o Aidan me mandou para cá. Banner estava realmente sorrindo, como se estivesse ansioso por algo. A verdade era que Aidan basicamente tinha dito para ele se divertir à vontade. Tony, nós o encontramos, disse o capitão pelo comunicador. Banner? A voz de Tony respondeu com um chiado. Sim, você disse para ligar quando ele aparecesse. Perfeito. Diga para ele ficar com raiva. Isso vai ser bom. Tony parecia animado demais enquanto se lançava em direção a eles com o Leviatã logo atrás. Não vejo como isso vai dar certo, murmurou Natasha. Tony continuou voando cada vez mais baixo, com a enorme criatura alienígena parecida com uma baleia seguindo-o entre os prédios. Banner simplesmente começou a caminhar em direção ao Leviatã que se aproximava como se estivesse dando um passeio no parque. Dr. Banner chamou Cap. Agora pode ser uma ótima hora para você ficar com raiva. Banner olhou para trás com um pequeno sorriso. Esse é o meu segredo, capitão. Seu rosto começou a mudar, a raiva crescendo. Eu estou sempre com raiva. O Leviatã avançava sobre ele. O corpo de Banner explodiu, suas roupas se rasgando enquanto uma massa muscular verde se expandia por toda parte. Vão! O punho do Hulk atingiu a cabeça blindada do Leviatã. Essa pequena figura verde contra uma baleia biomecânica de 300 metros e a baleia perdeu. O impacto virou a criatura de cabeça para baixo, expondo sua barriga macia. Roa ar. A criatura definitivamente se machucou. Minha vez. Tony disparou um míssil direto na carne exposta. Bum, bum. A explosão despedaçou o Leviatã por dentro. O Capitão América ergueu seu escudo para proteger Natasha do sangue e dos pedaços de metal que voavam. O Gavião Arqueiro mergulhou atrás de um carro destruído. Colidir. O cadáver biomecânico caiu na rua como um prédio desabando. Os Chitauri ao redor começaram a gritar de raiva, arrancando suas máscaras de metal para revelar as grotescas feições alienígenas que escondia por baixo. Caramba, aquilo foi lindo! Aidan estava sentado na plataforma da Torre Stark, assistindo a todo o espetáculo. Ei, Thor, tem certeza de que não precisa de reforços? Gritou ele na direção de onde Thor ainda trocava golpes com Loki. Continue ajudando na evacuação. Gritou Thor de volta, desferindo um golpe no cetro de Loki e em seguida, acertando um chute no estômago que fez o irmão voar pelos ares. Mas mesmo lutando, Thor não conseguiu se controlar. Você vê o que está acontecendo lá embaixo? Acha que ainda consegue controlar isso? Loki parecia bem patético. E talvez um pouco arrependido? É tarde demais. Não posso impedi-los agora. Ele encarava a destruição, a cidade em chamas, e por um segundo pareceu que realmente se arrependeu. Não, ei, ainda não é tarde demais. Podemos resolver isso juntos. Thor ficou esperançoso, correndo como se talvez pudessem ter um momento fraternal. Esfaqueie. É claro que Loki tinha uma faca, bem na lateral de Thor. Você sempre foi muito emotivo, irmão, disse Loki com aquele sorriso presunçoso. Mas Thor era um guerreiro, não um idiota. Enquanto Loki se vangloriava, Thor o abraçou com força e o jogou da plataforma. O cetro mental caiu no chão com um estrondo. Eles lutaram um pouco, Thor sangrando, mas ainda assim vencendo, até que Loki viu sua chance e se jogou da plataforma. Aterrissou em uma aeronave Chitauri, acenou levemente para Thor e voou para longe, parecendo satisfeito consigo mesmo. Seu irmão deixou cair o bastão, disse Aidan, apontando com a cabeça para o cetro. Você consegue segurá-lo? Perguntou Thor, pegando seu martelo e voando atrás de mais alienígenas. Claro, os Asgardianos realmente não dizem obrigado, não é? Aidan murmurou, usando um chicote de energia para agarrar o cetro. Foi nesse momento que o comunicador dele acendeu. Senhor Parker, aqui é o presidente Dennis. Sei que o senhor é capaz de lidar com esta situação. Estou disposto a aceitar todos os seus termos. Capítulo 134. Washington, D.C. O presidente Dennis estava sentado na sala de situação, encarando as transmissões de Nova York, com uma expressão de quem tinha mastigado vidro. Os Chitauri continuavam a invadir o portal, agora havia aquelas criaturas gigantescas, os Leviatãs, rastejando pelos prédios como aranhas metálicas enormes.
Suas armas destruíam tudo, e as armas humanas pareciam mais do que pistolas de chumbinho. O único ponto positivo era que Baymax, de alguma forma, havia previsto isso. O sistema de evacuação deles estava funcionando, tirando as pessoas da cidade rapidamente. E aqueles mutantes também estavam ajudando, o que, honestamente, ele não esperava. Mas mais alienígenas continuavam chegando, e toda a situação estava caminhando para um desastre completo. Senhor Presidente, disse seu assessor, desligando o telefone, o secretário de Defesa e os chefes do Estado-Maior Conjunto estão recomendando um ataque nuclear a Nova York. Destrua o portal. Não podemos usar armas nucleares contra nosso próprio povo, disse Dennis, ainda assistindo às imagens dos robôs Baymax protegendo civis. Olhem para eles lá embaixo, eles ainda estão tentando salvar a todos. Se não pararmos isso aqui, perdemos tudo, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto através da videoconferência segura. Guy estava calmo como gelo, como se estivesse falando sobre o tempo. É a única opção que faz sentido, disse o secretário de Defesa de outra tela. Sabemos o que isso significa, mas temos que fazer. O país inteiro está em risco. Talvez o mundo todo. Dennis encarava as telas que mostravam mutantes escoltando civis como se fossem simples socorristas, robôs Baymax se lançando ao perigo para proteger pessoas. Então, algo fez sentido. Espere, disse ele, com os olhos brilhando. Acho que alguém pode conseguir fechar isso. Quem? Ambos os oficiais franziram a testa. Evitar opções nucleares seria bom, mas quem diabos conseguiria selar um portal espacial? Aidan Parker, o garoto que controla o Baymax. Parker? O secretário de Defesa parecia ter mordido um limão. Vocês querem que um terrorista nos ajude? O que ele vai fazer? Liberar um vírus em Manhattan? Olha só isso. Dennis mostrou imagens dos portais de evacuação. Os teletransportadores deles conseguem mover pessoas vivas. Obviamente, eles entendem de tecnologia espacial. E ele não está agindo como um terrorista agora, a empresa dele está salvando a cidade. Ele se inclinou para frente. O ataque nuclear é o último recurso. Temos que tentar todas as outras opções primeiro. Os dois oficiais trocaram olhares e assentiram com relutância. Contate-o rápido. Espero que ele tenha alguma informação. A verdade é que ninguém queria bombardear Nova York com armas nucleares. Era o coração financeiro do país. E a sede do Baymax ficava bem ali, na zona de impacto. Torre Stark. Aidan ficou sinceramente surpreso quando recebeu a ligação. Não imaginava que eles engoliriam o orgulho tão rápido. Sim, eu consigo lidar com isso, disse ele, girando o cetro mental na mão como se fosse um bastão. Sério? Quanto tempo você precisa? Dennis parecia ter acabado de descobrir que o Natal chegou mais cedo. Faz sentido, se você é o presidente que bombardeou Nova York com armas nucleares, isso não vai exatamente entrar para os livros de história como um feito memorável. Acabei de conseguir a chave de tudo, disse Aidan, apontando com a cabeça para o cetro. Posso fazer isso agora mesmo, mas preciso que você assine algo primeiro. Um acordo apareceu na tela do computador de Dennis. As mesmas coisas que conversamos antes, mais alguns documentos para o Dr. Banner, explicou Aidan. Melhor conseguir que eles concordem de bom grado do que forçar a questão depois. O auxiliar deu uma olhada rápida. Está tudo bem, senhor. Feito. Dennis pressionou sua impressão digital na assinatura digital. Quero agradecer a Baymax Corporation por tudo que estão fazendo lá. Faremos uma cerimônia apropriada depois que tudo isso terminar. Os Estados Unidos continuarão a prosperar sob sua liderança, e Baymax sempre o apoiará, respondeu Aidan com uma diplomacia perfeita. Só que Aidan não tinha dito isso. Ah, e mais uma coisa, interrompeu a voz de Aidan. Pare de brincar com o vírus T. Se algo der errado com isso, não espere que eu te salve. Dado o histórico da Marvel com experimentos biológicos, ele realmente não queria saber aonde essa pesquisa o levaria. Vou ficar de olho nisso, prometeu Dennis. Ótimo. Hora do evento principal. Aidan desligou e abriu um canal para a ilha Pex. Hot Rod quer vir brincar? Ele apontou a tela para o céu, onde mais 2 leviatãs estavam emergindo do portal. É isso aí. Chefe, nos leve para lá agora mesmo. A voz de Hot Rod praticamente vibrava de empolgação. Finalmente alguma ação. Estivemos sentados nesta ilha por tanto tempo que eu já estava começando a enferrujar, exclamou Ironide. Hacha, pare de brincar de pega-pega e prepare-se, gritou outra pessoa. Todos os Transformers estavam se aglomerando em volta da tela com os motores roncando. Rainha Branca, abra o teletransportador da empresa para eles, disse Aidan. Com prazer, respondeu a inteligência artificial. Aidan estava prestes a fechar o canal quando avistou algo à distância. Locke estava em uma daquelas aeronaves Chitauri, ajustando o que parecia ser algum tipo de arma de projétil. Boom! Capítulo 135. A explosão enviou ondas de choque através da estrutura de aço e vidro da Torre Stark, reverberando nos ossos de Aidan, enquanto destroços caíam ao redor da plataforma. Em meio à fumaça acre e à poeira que se depositava, um gemido familiar cortou o caos. Eca! Locke caiu na plataforma emaranhado em membros e couro rasgado, sua capa esvoaçando ao seu redor como uma asa quebrada. O impacto expulsou o ar de seus pulmões com um chiado agudo, e por um instante ele ficou estendido sobre a grade de metal fria. O gosto amargo de sangue e derrota em sua língua. Uau, sua técnica de queda livre é realmente impressionante, disse Aidan, incapaz de conter o divertimento enquanto observava o supostamente poderoso príncipe asgardiano se esforçar para se livrar da própria capa. O vento chicoteava ao redor deles naquela altura, trazendo os sons da batalha das ruas lá embaixo.
gritos, explosões, o zumbido metálico de armas alienígenas. Loki se ergueu com movimentos bruscos e desajeitados, sua aparência geralmente impecável agora desgrenhada. Mechas de cabelo negro grudavam em seu rosto, cobertas de suor e sujeira, e sua pele pálida exibia arranhões recentes da queda violenta. Seus olhos verdes flamejavam de humilhação e fúria enquanto encaravam Aidan. Devolva-me meu cetro, exigiu ele, sua voz carregando aquele tom imponente familiar, apesar de sua posição vulnerável. Mesmo derrotado, mesmo estirado no chão como um fantoche descartado, Loki não conseguia evitar a tentativa de afirmar sua dominância. Isto? Perguntou Aidan casualmente, erguendo o cetro mental. A gema azul na ponta captou a luz que filtrava pela fumaça, pulsando com uma energia sobrenatural que fazia o ar ao redor cintilar. O peso da arma era considerável em suas mãos, não apenas sua massa física, mas o poder que vibrava através dela como um ser vivo. Sim. Devolva-o para mim rapidamente, disse Loki, seus olhos acompanhando o movimento do cetro com uma fome desesperada. Seus dedos se contraíram inconscientemente, como se ele pudesse trazer a arma de volta às suas mãos por puro desejo. Acho que você deveria primeiro segurar a cabeça com as mãos, disse Aidan. A sugestão atingiu Loki como um tapa na cara. Seu rosto pálido corou de indignação, e ele apontou um dedo longo e trêmulo para Aidan. Você quer que um deus cubra a cabeça com as duas mãos? Você está. O resto de suas palavras se perdeu em um estrondo tremendo quando algo gigantesco irrompeu pela parede de vidro da torre. Estilhaços explodiram para dentro como uma chuva mortal, e em meio ao caos surgiu um borrão de músculos verdes e fúria desenfreada. O rugido do Hulk fez tremer os próprios alicerces do prédio. Bang! O impacto do Hulk ao atacar Loki foi como um trem de carga atingindo um espantalho. O deus da trapaça desapareceu no interior do prédio em meio a uma chuva de vidro e metal retorcido, seu grito de surpresa abafado pela violência da colisão. Oh! O rugido do Hulk ecoou pela abertura estilhaçada, seu peito enorme arfando com satisfação predatória. Sem hesitar, ele se lançou sobre sua presa, seus músculos verdes ondulando com uma violência mal contida. Dentro do prédio, os sons da destruição foram imediatos e catastróficos. Vidros estalavam sob seus pés enquanto Loki se esforçava para se levantar, sacudindo fragmentos brilhantes de seus cabelos escuros e armadura de couro. Sua aparência, geralmente maculada, estava agora completamente arruinada, cortes decorando sua pele pálida como arte abstrata. Chega! A voz de Loki falhou, carregada de fúria e desespero, enquanto encarava o gigante verde que se aproximava. Hulk parou, sua enorme cabeça inclinando-se levemente em confusão, como um predador tentando entender por que sua presa de repente começara a fazer barulho. A momentânea quietude deu a Loki a oportunidade que ele precisava para se erguer em toda a sua altura, apesar do tremor nas pernas. Todos vocês, estão abaixo de mim. Sua voz ganhou força enquanto ele retomava seus padrões familiares de arrogância e superioridade. Eu sou um deus, criatura insignificante, e não serei intimidado por... Suas palavras terminaram em um grito estrangulado quando as mãos enormes do Hulk se fecharam em torno de seu tornozelo. Bang! 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 O que se seguiu foi menos uma luta do que uma demonstração de física. Hulk ergueu Loki como um boneco de pano, suas enormes mãos verdes fazendo o corpo esguio do Asgardiano parecer minúsculo, e o arremessou contra o chão. Cada impacto enviava ondas de choque pela estrutura do prédio, o concreto rachando sob o impacto repetido. Poeira e destroços enchiam o ar enquanto o corpo de Loki se transformava em uma bola de demolição humana, seus gritos de agonia pontuando cada colisão devastadora. De sua posição na plataforma, Aidan estremecia a cada impacto estrondoso, as vibrações percorrendo seus pés e chegando até a coluna. Que miserável, murmurou, cobrindo os olhos com uma das mãos enquanto ainda segurava o cetro. Até ele sentiu uma pontada de compaixão, ninguém merecia tamanha brutalidade gratuita, nem mesmo um aspirante a conquistador genocida. Quando os sons finalmente cessaram, um silêncio sinistro pairou sobre o interior destruído. Loki jazia estendido entre os escombros, o corpo contorcido em ângulos desconfortáveis, respirando em curtos e dolorosos suspiros. Sua armadura de couro estava rasgada e arranhada, sua pele pálida manchada de hematomas que já começavam a ficar arroxeados. Hulk ficou parado sobre sua vítima por um momento, os ombros enormes se elevando com esforço e satisfação. Ele olhou para o deus derrotado com algo próximo à decepção, como se esperasse um desafio maior. Deus insignificante, resmungou ele. A rejeição foi completa e devastadora, não raiva, não ódio, apenas um desprezo casual por algo que se provara totalmente indigno de sua atenção. Com essa declaração, Hulk se virou e saltou de volta pela janela estilhaçada, sua forma colossal desaparecendo no caos da cidade abaixo. Atrás dele, Loki permaneceu imóvel entre os destroços, seus olhos fixos no teto enquanto pequenos gemidos de dor escapavam de sua garganta. Nas ruas, a guerra atingia um clímax de violência e destruição. O cheiro acre de prédios em chamas, armas de energia alienígena, criava um coquetel tóxico que fazia cada respiração ter gosto de metal e medo. 2 leviatãs gigantescos abriam caminho pela destruição nos cânions urbanos de Manhattan, seus corpos biomecânicos raspando contra arranha-céus com sons como unhas arranhando um quadro negro, amplificados 1000 vezes. As naves de guerra alienígenas eram pontos de surgimento móveis, despejando soldados Chitauri em um fluxo constante. Cada guerreiro que emergia carregava armas que vibravam com energia letal. Suas máscaras sem rosto refletindo os incêndios que agora pintavam a cidade em tons de laranja e vermelho.
As ruas abaixo haviam se tornado um labirinto de carros abandonados, destroços e corpos ocasionais que a evacuação não conseguiu alcançar a tempo. Homem de Ferro e Thor se moviam rapidamente entre as criaturas gigantescas como vespas enfurecidas, seus ataques deixando breves flashes de luz contra as peles blindadas dos Leviatãs. Mas para cada pequena vitória, mais inimigos irrompiam pelo portal acima. Uma maré interminável de destruição que ameaçava sobrepujar até mesmo os esforços mais heróicos. Os robôs Baymax e os mutantes continuaram suas operações de resgate desesperadas, mas as baixas aumentavam. As linhas de defesa que haviam resistido até então começavam a ruir sob a pressão implacável. No interior escuro de uma igreja antiga, o medo tinha um cheiro forte e azedo, misturado com o odor mofado da madeira velha e o incenso persistente de inúmeras missas. Um grupo de civis se aglomerava no salão principal, suas orações sussurradas mal audíveis em meio à batida acelerada de seus corações. Os vitrais projetavam sombras coloridas em seus rostos, azuis e vermelhas que os faziam parecer fantasmas assustados. O som de vidro quebrando no segundo andar fez todos congelarem. Foi um estrondo cristalino seguido pelo arrastar de algo estranho deslizando sobre o piso de madeira. No silêncio que se seguiu, 20 pares de pulmões prenderam a respiração em uníssono. 20 corações martelavam contra 20 caixas torácicas com o desespero de pássaros encurralados. Passos pesados na escada anunciavam sua condenação. Cada passo era deliberado, predatório, acompanhado por um som como metal raspando em pedra. Quando o soldado Chitauri apareceu no topo da escada, sua máscara sem rosto captou a luz que filtrava pelas janelas, refletindo-a como os olhos de um predador das profundezas. A boca do alienígena, ou que se passava por uma boca sob aquela máscara, abriu-se, emitindo um som digno de pesadelos. Era úmido e gorgolejante, como algo se afogando, mas ainda tentando rir. Os civis se aglomeraram, as crianças escondendo o rosto nos casacos dos pais enquanto os adultos tentavam se tornar invisíveis pela força de vontade. O soldado Chitauri tirou algo do cinto, uma esfera que pulsava com a mesma energia azul de suas armas. O dedo do alienígena encontrou um controle. E o dispositivo começou a emitir um zumbido agudo que fez os dentes de todos doerem. No instante em que a criatura afrouxou o aperto para soltar a bomba, algo assobiou pelo ar, com o som agudo do vibranium cortando a atmosfera. Clang! O escudo do Capitão América cortou a granada de energia ao meio com precisão, as duas metades caindo no chão como brinquedos quebrados. O dispositivo soltou uma faísca e se desfez, sua ameaça neutralizada, mas não eliminada. O próprio Capitão América entrou pela janela no mergulho controlado. Sua bota atingiu a cabeça do soldado Chitauri com um estalo úmido, fazendo o alienígena despencar escada abaixo num emaranhado de membros e armadura quebrada. Sem hesitar, o Capitão América pegou as metades danificadas do dispositivo de energia e as arremessou pela janela. Bang! A explosão veio quase imediatamente, um fogo azul irrompendo no ar lá fora como uma flor mortal. A onda de choque atingiu o prédio como um soco gigante, lançando o Capitão América pelo corredor e fazendo-se chocar contra a parede de pedra com força suficiente para rachar a argamassa centenária. Uma dor lancinante percorreu seu ombro e costelas quando ele foi atingido, mas seu escudo absorveu a maior parte do impacto. O gosto de sangue encheu sua boca enquanto ele se forçava a ficar de pé, seu metabolismo acelerado já em ação. Foi então que ele os viu, mais 5 soldados Chitauri entrando pelas janelas quebradas, suas armas já carregadas com aquele brilho azul familiar. Seus movimentos eram sincronizados, cercando com a paciência de caçadores em grupo que sabem que sua presa está encurralada. O capitão sorriu, sentindo o sangue vibrar no ritmo familiar do combate. Era para isso que ele havia sido feito, probabilidades nulas, lutas impossíveis, o momento em que tudo se resumia à vontade, à habilidade e à recusa em desistir. Seu escudo parecia perfeito em suas mãos, seu peso e equilíbrio tão familiares quanto as batidas do seu próprio coração. Mas antes que ele pudesse atacar, os soldados que o cercavam simplesmente explodiram. A detonação foi massiva, lançando pedaços de armadura alienígena e destroços de prédios em todas as direções. Instintivamente, o Capitão América ergueu seu escudo, os impactos ressoando contra o vibranium como granizo em um telhado de metal. Através da fumaça e da poeira, ele apertou os olhos, tentando entender o que acabará de acontecer. Você é uma pessoa muito boa, disse uma voz vinda de algum lugar além da destruição. Quando a fumaça se dissipou, o Capitão América se viu encarando algo que desafiava qualquer classificação fácil. O rosto que o encarava era claramente artificial, metal azul e prateado moldado em feições que conseguiam ser ao mesmo tempo alienígenas e de alguma forma, nobres. Mas havia algo naqueles sensores óticos brilhantes que falava de consciência, de percepção, de algo mais do que mera maquinaria. Obrigado, disse Cap, com sua cautela diminuindo um pouco. Fosse o que fosse aquilo, acabará de salvar sua vida e a de todos na igreja. Eu sou Optimus Prime. A Baymax Company me enviou para destruir o inimigo. Você quer vir comigo? O robô gigante estendeu uma mão enorme pela janela quebrada, a palma grande o suficiente para servir de plataforma. Imagem aqui. O Capitão América encarou a mão estendida por um longo momento, absorvendo seu tamanho, os detalhes intrincados de sua construção. O zumbido silencioso dos servos sob a superfície blindada. Quando ergueu os olhos para o rosto de Optimus Prime, viu algo que reconheceu, a mesma determinação, o mesmo compromisso inabalável em proteger os inocentes que impulsionava suas próprias ações.
Claro, disse o capitão, levantando-se e apertando o escudo com mais força. É uma honra lutar com vocês. Pouco depois de partirem, uma equipe de mutantes chegou para escoltar os civis para um local seguro. Seus uniformes brancos do Baymax os identificavam como parte da operação de resgate que, de alguma forma, transformará inimigos em aliados. Quando o Capitão América saiu da igreja, o campo de batalha havia se transformado. Onde antes havia apenas heróis humanos e invasores alienígenas, agora figuras robóticas gigantescas se moviam pelas ruas com propósito e eficiência devastadora. Não eram as gentis unidades médicas Baymax. Eram guerreiros, cada um do tamanho de um prédio e armados com armas capazes de remodelar a paisagem. Preste atenção, brinque bastante, mas não provoque o Hulk. Quando você for derrotado, não venha até mim, a voz de Aidan crepitou pelo sistema de comunicação interno de Optimus Prime, trazendo consigo um pacote de dados que descrevia as forças amigas que operavam na área. Recebido. Recebido. Foram as respostas entusiasmadas dos outros Transformers espalhados pelo campo de batalha, suas vozes criando um breve coro de reconhecimento antes de retornarem aos seus afazeres de guerra. Vamos começar, disse Optimus Prime, desembainhando uma enorme espada de Energon das costas com um som semelhante ao de uma lâmina do tamanho de um prédio sendo revelada. A arma vibrava com poder contido, sua lâmina crepitando com energia capaz de cortar qualquer coisa que os Chitauri pudessem usar. Imagem aqui. O Capitão América seguiu Optimus enquanto ele avançava pela rua, suas pernas aprimoradas trabalhando para acompanhar os passos largos do robô gigante. Ao redor deles, os outros Transformers já enfrentavam o inimigo com uma combinação de armamento avançado e improvisação criativa. Ei, Ironide, descobri que é bom atirar pedras neles, gritou Hot Rod, com a voz carregada de entusiasmo e satisfação pela descoberta. Em suas mãos enormes, um pedaço de concreto do tamanho de um carro parecia uma pedrinha, que ele arremessou com precisão devastadora contra um grupo de soldados Chitauri. O impacto foi imediato e definitivo, vários alienígenas simplesmente deixaram de existir sob o peso esmagador. Ironide, que vinha dizimando inimigos com seu canhão de plasma, parou para observar a demonstração. Seus sensores óticos rastrearam a trajetória e calcularam a eficácia, e aparentemente gostaram do que viram. Sem hesitar, ele pegou um veículo sucateado à beira da estrada e o arremessou contra uma formação de Chitauri voadores como um meteorito de metal. A aeronave se desintegrou com o impacto, espalhando destroços em chamas pela rua abaixo. Qual é o problema de vocês dois? Não precisam usar suas armas? Estão atirando pedras como macacos? Drift, um elegante guerreiro vermelho, balançou a cabeça em exasperação mecânica enquanto passava por eles. Sua katana de Energon deixando rastros de luz enquanto ele abria caminho através de um esquadrão de Chitauri com precisão. Você ainda não está usando sua faca grande para cortar? Retrucou Hot Rod, com a voz carregada da brincadeira amigável de guerreiros que lutaram juntos por milênios. Após Drift terminar de eliminar mais uma onda de inimigos, ele se virou para responder. Mas eu não arremessei coisas como você fez. Você deveria seguir Megatron e eliminar os inimigos no céu, sugeriu Ironide, apontando para o caça escuro que realizava manobras aéreas impossíveis enquanto destruía sistematicamente aeronaves Chitauri. O Decepticon, agora aliado, movia-se pelo ar como uma força da natureza, sua transformação entre os modos robô e jato era perfeita e letal. Não, como é que se corta pessoas enquanto se está voando? Drift balançou a cabeça e seguiu para o quarteirão seguinte, onde os sons da batalha exigiam seu tipo particular de violência. Entretanto, o Optimus Prime havia encontrado seu alvo, um dos gigantescos Leviatãs que continuavam a semear destruição sobre a cidade abaixo. Capítulo 136. O visor de Tony projetava linhas de trajetória em seu campo de visão enquanto ele executava a mesma dança mortal que havia funcionado tão bem antes. O Leviatã atrás dele se movia com uma graça aterradora para algo do tamanho de um quarteirão. Seu corpo biomecânico cortando o ar cheio de fumaça com um propósito predatório. Ele liberou uma cascata de sinalizadores brilhantes, os pontos de luz de magnésio queimando imagens residuais em suas retinas enquanto se espalhavam em um padrão defensivo. A criatura colossal mordeu a isca imediatamente, seus sensores alienígenas fixando-se nas assinaturas de calor com uma fome implacável. Mas enquanto Tony examinava o caos abaixo, procurando por aquele borrão verde familiar de fúria controlada, a frustração crescia em seu peito como a pressão em uma locomotiva a vapor. A cidade havia se tornado um labirinto de destruição. Carros capotados criavam barreiras de metal, escombros de prédios formavam montanhas improvisadas e, em meio a tudo isso, o Hulk devastava tudo com a bela imprevisibilidade de um desastre natural. Onde diabos você está, grandão? A imponência do Leviatã projetava uma sombra que gelava o ar ao seu redor, e Tony podia sentir a interferência eletromagnética de seus sistemas biotecnológicos causando estragos nos sensores de sua armadura, o cheiro acre de suas armas de energia. Não posso deixar essa coisa continuar destruindo a cidade enquanto eu brinco de esconde-esconde. A mente de Tony percorria a fundo as opções táticas, cada uma mais desesperada que a anterior. Foi então que a voz do Capitão América crepitou pelo comunicador, cortando o ruído estático da batalha. Tony, temos reforços aqui. Você verá um robô vermelho e azul. Não ataque, ele irá ajudá-lo.
Não me lembro de termos tido reforços mais poderosos, respondeu Tony, com a voz tensa de ceticismo. Mas algo no tom do Capitão América o fez inclinar-se em direção à posição deles, a força G pressionando-o contra o acolchoamento da armadura. Baymax um robô gigante, disse o Capitão América, e Tony percebeu a perplexidade na voz do supersoldado. O cara parecia estar tentando explicar algo que desafiava toda a sua compreensão do mundo. O que será que Aidan fez agora? Tony pensou enquanto aumentava a velocidade, seus repulsores abrindo rastros duplos de ar superaquecido através da fumaça. Abaixo dele, a cena da rua ganhou nitidez e lá, movendo-se com determinação pelo asfalto coberto de destroços, estava um caminhão pesado que parecia ter saído de um set de filmagem. Não me diga que é um caminhão grande, murmurou Tony, seus sensores catalogando automaticamente as especificações do veículo. Mas algo em sua pintura vermelha e azul, na maneira como se movia com precisão excessiva, despertou uma lembrança que ele não conseguia identificar. Não, ele consegue se transformar. Não sei como ele fez isso, disse o Capitão América com a voz carregada de confusão, típica de quem tem a sua compreensão da realidade fundamentalmente desafiada. Tem certeza de que ele consegue fazer isso? Certo, é só guiar para baixo como da última vez. Tony ouviu a instrução e começou seu mergulho, a rotina familiar da coreografia aérea tomando conta. Ele subiu bruscamente em frente ao caminhão, pairando no ar enquanto os estabilizadores de seu traje trabalhavam intensamente para mantê-lo firme. Quando olhou para trás, seu mundo girou em torno do próprio eixo. Meu Deus, aquele cara, Aidan, realmente trouxe os Transformers, sussurrou ele, com a voz perdida no estrondo das máquinas impossíveis que se remodelavam. A transformação foi uma sinfonia de precisão mecânica que desafiava todas as leis da física que Tony pensava compreender. Placas de metal se moviam e se reconfiguravam com sons que lembravam 1000 mecanismos de relojoaria operando em perfeita harmonia. Sistemas hidráulicos sibilavam, servos zumbiam, e por baixo de tudo isso, a profunda ressonância harmônica da tecnologia alienígena se manifestava. Enquanto o Leviatã se aproximava do que segundos antes era um caminhão, o gigante vermelho e azul completou sua metamorfose. Optimus Prime tinha 9 metros de altura, seus sensores ópticos brilhando com uma luz interior que indicava consciência, uma alma alojada em metal e circuitos. O ímpeto de sua transformação o impulsionou para a frente, com pés que faziam a terra tremer a cada passo. Sem interromper a passada, ele levou a mão às costas e desembainhou uma lâmina que cortou o ar com suas bordas afiadas como moléculas. A espada de Energon captou a luz dos incêndios de uma dúzia de veículos em chamas, projetando reflexos de arco-íris pela rua marcada. No momento do impacto, Optimus Prime se lançou para o céu com força hidráulica, comprimindo o asfalto sob seus pés em uma teia de aranha de rachaduras. Seus braços se ergueram acima da cabeça em perfeita sincronia, a espada maciça posicionada como uma lança enquanto ele avançava em direção ao crânio blindado do Leviatã. Sunk! A lâmina perfurou o biometal e a carne alienígena com um som úmido e rasgante que ecoou pelas paredes do prédio. Um fluido escuro jorrou da ferida, não exatamente sangue, não exatamente óleo, mas algo que sibilou ao atingir o asfalto. O ímpeto do Leviatã arrastou os dois combatentes em um deslizamento brusco pela rua, os pés de Optimus Prime lançando chuvas de faíscas enquanto abriam sulcos no asfalto. Lentamente e inexoravelmente, os movimentos da enorme criatura alienígena cessaram. Seus sistemas biomecânicos emitiram um último pulso trêmulo antes de silenciarem. Optimus Prime estava de pé sobre seu inimigo caído, os servomotores zumbindo enquanto ele removia a lâmina. Quando ela se soltou, trouxe consigo um jorro de líquido marrom escuro que se acumulou ao redor da cabeça da criatura como uma auréola grotesca. Jarvis, quantos robôs como esses já apareceram na cidade? Perguntou Tony, com a voz ainda trêmula enquanto processava o que acabará de presenciar. 10 foi a resposta calculada da inteligência artificial. A mente de Tony girava enquanto Jarvis lhe fornecia dados táticos de todo o campo de batalha. Múltiplos contatos, cada um do tamanho de um prédio, cada um se movendo com propósito e eficiência devastadora através das fileiras alienígenas. Acho que não somos mais necessários aqui, disse ele, assistindo às imagens dos outros Transformers em ação. Então, uma transmissão em particular o fez olhar 2 vezes. Mas esses 2 Transformers são gorilas? A imagem mostrava Hot Rod e Ironhide envolvidos no que parecia ser uma competição para ver quem conseguia arremessar os maiores pedaços de destroços contra as forças Chitauri. Um ônibus urbano voou pelo ar como uma bola de futebol americano, seguido imediatamente pelo que parecia ser um food truck inteiro. Após Optimus Prime derrotar seu Leviatã e partir para seu próximo alvo, o rumo da batalha mudou decisivamente. A chegada dos Transformers havia transformado a situação, passando de uma defesa desesperada para um extermínio metódico dos alienígenas. O Homem de Ferro se viu com o privilégio incomum de escolher seus confrontos, em vez de simplesmente reagir à próxima crise. Enquanto isso, no topo da Torre Stark, Aidan emergiu no telhado, onde o dispositivo do portal vibrava com uma energia cósmica mal contida. O Tesseract estava em seu centro, envolto por um escudo de energia cintilante que fazia o ar ao seu redor vibrar com distorções de calor. O campo eletromagnético era tão intenso que lhe causava dor de dente e fazia os pelos finos de seus braços se eriçarem. Ao lado do dispositivo estava uma figura familiar com equipamento tático preto, Natasha Romanoff, seus cabelos ruivos refletindo a luz sobrenatural do portal acima. Aidan? A voz de Natasha carregava alívio e cautela ao avistá-lo.
Seus olhos verdes imediatamente se fixaram no cetro mental em suas mãos, e ele pôde ver sua linguagem corporal mudar para a postura tensa de uma predadora pronta para atacar. Você quer isso? Perguntou Aidan com um sorriso que não chegava aos olhos, segurando o cetro casualmente à sua frente. A arma pulsava em seu próprio ritmo interno, como uma batida de coração mecânica. Sim, disse Natasha com a voz tensa e controlada. Cada músculo do seu corpo gritava de prontidão enquanto ela calculava ângulos e distâncias. Precisamos usá-lo para fechar o portal o mais rápido possível, senão esses alienígenas continuarão se teletransportando. Desculpe, ainda tenho algo para procurar. Vou fechar quando voltar. Enquanto Aidan falava, o cetro simplesmente desapareceu de suas mãos como se nunca tivesse existido. Não, Aidan, Natasha começou a avançar, mas as palavras morreram em sua garganta quando uma enorme sombra se projetou sobre a torre. O próprio ar pareceu adensar-se com a presença de algo vasto que se materializava atrás de Aidan. Quando a distorção se dissipou, um gigante mecânico estava onde momentos antes havia apenas ar vazio. O Mesh era um monumento à engenharia impossível, facilmente tão alto quanto a própria Torre Stark. Seu casco azul e cinza brilhando com uma luz interna que indicava uma tecnologia além da compreensão humana. O cetro psíquico havia desaparecido das mãos de Aidan, substituído por um cubo negro perfeito que parecia absorver a luz em vez de refletir. O Allspark. Aidan alçou voo sem qualquer meio visível de propulsão, flutuando em direção ao peito do gigante, onde painéis já se abriam para revelar uma câmara de controle. Ele poderia simplesmente ter se teletransportado para dentro, mas causar uma boa impressão também tinha seu valor. O que é isso? O grito ecoou por toda a cidade enquanto Jagger, ao estilo de Pacific Rim, dominava o horizonte. Sua cabeça girou com a lentidão de uma montanha que decide se mover, e duas luzes laranjas se acenderam em seus sensores ópticos. Os braços do Mecha se ergueram e se fecharam com um som semelhante a um trovão, e então ele começou a subir. Quanto esse cara, Aidan já ganhou. A voz de Tony ecoou pelos canais de comunicação. Ele permaneceu imóvel no ar, enquanto os sensores de sua armadura lutavam para catalogar a máquina impossível à sua frente. Imagem aqui. Até mesmo as forças Chitauri pareceram paralisadas, suas armas silenciando enquanto observavam o deus de metal ascender em direção ao portal. A conexão neural se estabeleceu com uma sensação semelhante a um relâmpago percorrendo o sistema nervoso de Aidan na direção oposta. De repente sua consciência se expandiu para preencher toda a estrutura gigantesca. Ele olhou para o portal giratório acima, e então os enormes motores do Jagger se acenderam, abrindo caminho no céu com duas colunas de plasma superaquecido enquanto acelerava em direção à fenda dimensional. A imagem do Mecha colossal desaparecendo pelo portal ficou gravada na retina de todos que assistiam. Em todo o mundo, transmissões via satélite levaram a imagem para telas no Pentágono, na Casa Branca e em todas as agências de inteligência da Terra. É esse o seu método? Sussurrou o presidente Kenneth, sua voz quase inaudível no silêncio atônito da sala de situação da Casa Branca. Naquele instante, enquanto o impossível se tornava realidade em rede nacional, ordens de emergência foram transmitidas por meio de redes de segurança em todo o mundo. Todas as operações planejadas contra Aidan Parker e a Baymax Corporation foram imediatamente suspensas. Em salas de reuniões e bunkers, pessoas poderosas perceberam repentinamente o quão catastroficamente haviam subestimado seu alvo. E no silêncio que se seguiu, mais de um funcionário sentiu uma fria gratidão por ter escolhido a negociação em vez do confronto. Capítulo 137. A transição da atmosfera terrestre para o vazio infinito do espaço atingiu a consciência de Aidan. Através dos sensores aprimorados do Jagger, o universo se revelou em toda a sua terrível beleza, extensões infinitas de escuridão embriagada de estrelas, pontuadas por galáxias distantes que pintavam a tela cósmica com redemoinhos de cores impossíveis. O silêncio era absoluto e profundo, uma quietude tão completa que parecia pressionar seus tímpanos, apesar da mediação artificial da conexão neural. O portal atrás dele pulsava com a luz familiar da Terra, uma porta de entrada para a casa que parecia impossivelmente pequena contra o pano de fundo do infinito. Mas sua atenção foi imediatamente atraída pelas naves alienígenas espalhadas à sua frente como insetos metálicos mortais, com seus cascos bioluminescentes. Hora de limpar a vizinhança. Os punhos gigantescos do Mecha andarilho se moviam com precisão hidráulica enquanto Aidan acionava os sistemas de armas. Lâminas gêmeas de plasma irromperam do dorso das mãos do gigante com um som como se a própria realidade estivesse sendo rasgada, um zumbido pulsante e vibrante que percorria a superestrutura da máquina e penetrava em seus ossos. As armas flamejavam com um fogo estelar contido, cada lâmina capaz de cortar ligações moleculares com precisão. 2 leviatãs emergiram do campo de detritos cósmicos, suas formas biomecânicas ondulando pelo vácuo com graça predatória. Eram maiores que seus primos terrestres, suas carapaças marcadas por incontáveis batalhas entre as estrelas. Aberturas para armas em seus flancos começaram a se carregar com energia azul letal, pintando o espaço ao redor com um brilho bioluminescente misterioso. Mas eles eram muito lentos.
O andarilho girou em uma rotação perfeita de 360 graus, sua estrutura maciça movendo-se com graça de balé, apesar de pesar várias milhares de toneladas. As lâminas de plasma cortaram arcos gêmeos de destruição pelo vazio, suas bordas superaquecidas separando o biometal alienígena como se fosse papel de seda. Os leviatãs se separaram nitidamente ao longo de suas linhas centrais, sua atmosfera interna expelindo nuvens cristalinas de hálito alienígena congelado. Soldados Chitauri jorravam das naves moribundas como sementes de uma vagem partida, seus sistemas de voo individuais se acionando enquanto tentavam alcançar a segurança da gigantesca nave-mãe que dominava o campo estelar além. E que navio era aquele? A nave desafiava qualquer descrição simples, parte pesadelo biológico, parte maravilha tecnológica. Seu casco assemelhava-se a uma aranha colossal feita de escuridão viva, com apêndices que se estendiam por quilômetros em todas as direções. Posicionamentos de armas pontilhavam sua superfície como tumores cancerígenos, cada um pulsando com um potencial destrutivo mal contido. A própria presença da nave parecia corromper o espaço ao seu redor, distorcendo a luz e a sombra de maneiras que faziam a visão aprimorada de Aidan lutar para manter o foco. Esse é definitivamente o carro-chefe. A resposta da nave alienígena foi imediata e avassaladora. Sirenes de alerta ecoaram pelos corredores enquanto milhares de tripulantes corriam para seus postos de armas. Em segundos, a nave se encheu de energia hostil, com todas as suas metralhadoras girando em direção ao mecha que se aproximava. Bang! 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 A saraivada que se seguiu foi nada menos que apocalíptica. Rajadas de energia coerente cruzaram o vazio, cada raio carregando poder suficiente para vaporizar um quarteirão inteiro. As armas dispararam em perfeita coordenação, criando uma teia de destruição que teria subjugado qualquer força militar convencional. Os impactos contra a blindagem do Wanderer enviaram ondas de choque pela estrutura da máquina que Aidan sentiu em seus dentes. Alertas piscavam em sua interface neural enquanto os sistemas de autorreparo do Jäger trabalhavam incansavelmente para compensar os danos. As reservas de energia do Allspark começaram a se esgotar a uma taxa alarmante, enquanto as habilidades de cura derivadas dos Transformers lutavam para acompanhar a destruição iminente. As mãos de Aidan se moviam nos padrões familiares da feitiçaria, faíscas vermelhas caindo em cascata ao redor de seus dedos enquanto ele estendia a mão através de barreiras dimensionais. A conclusão do feitiço se manifestou como um enorme portal mágico, grande o suficiente para acomodar o porte físico do Jäger, que se materializou diretamente em frente ao fogo das armas que se aproximava. O efeito foi imediato e devastador. Cada raio de energia, cada explosão de plasma, cada feixe destrutivo desapareceu na boca vermelha do portal, apenas para emergir de seu gêmeo que aparecerá diretamente atrás da nave Capitânia Chitauri. O próprio fogo das armas da nave choveu sobre seu casco com precisão implacável, explosões secundárias desabrochando como flores mortais por toda a sua superfície, enquanto os depósitos de munição e os condutos de energia sucumbiam à sua própria fúria refletida. Parem! Parem! A voz do capitão alienígena ecoou pelo espaço através de frequências eletromagnéticas. O fogo das armas cessou abruptamente, deixando apenas a fria radiação de estrelas distantes iluminar a cena. Mas Aidan estava longe de terminar. O espaço ao redor do portal cintilava enquanto o mecha andarilho passava por sua própria transformação. Placas de metal se moviam e se reconfiguravam com sons semelhantes aos de um mecanismo de relógio, o som sibilando da hidráulica enquanto a forma humanoide se comprimia e se remodelava. Em instantes onde o robô gigante estivera, agora pairava uma elegante nave de guerra de design impossível, seu casco reluzindo com o mesmo acabamento azul acinzentado. Seus sistemas de armas já carregando para a próxima fase do ataque. O canhão principal da nave era uma coisa de beleza e terror, um cano enorme que crepitava com energia de plasma extraída diretamente das reservas infinitas do Allspark. Quando disparava, o feixe que cortava o vazio carregava a fúria concentrada de uma estrela moribunda. Bum! O impacto vaporizou uma seção inteira da superestrutura da nave Capitânia Chitauri, lançando os apêndices aracnídeos na escuridão cósmica. Aidan não hesitou. Seus próximos disparos atingiram os conjuntos de motores da nave com precisão, comprometendo sua capacidade de escapar, mas deixando a maior parte da estrutura intacta. Talvez precise disso mais tarde. É sempre bom ter uma nave-mãe reserva por perto. A resposta da tripulação alienígena foi previsivelmente desesperada. Como vespas enfurecidas saindo de um ninho perturbado, centenas de pequenas naves decolaram dos compartimentos danificados da nave. Os pilotos Chitauri voaram com a coragem temerária de seres que sabiam que sua nave estava incapacitada e suas opções limitadas. O raciocínio do capitão era sólido, mas falho. Certamente uma máquina de guerra tão grande exigiria centenas de operadores, tornando-a vulnerável a uma abordagem. Se conseguissem entrar, poderiam desativá-la por dentro. Aidan sorriu dentro da câmara de controle e iniciou outra transformação. A elegante nave de guerra retornou à sua configuração humanoide com um estrondo mecânico que ecoou pelo vazio. Assim que os últimos caças Chitauri deixaram os hangares de lançamento de sua nave-mãe, os motores da andarilha se acenderam com uma fúria estelar.
A investida foi magnífica e terrível, uma montanha de metal vivo acelerando pelo espaço com uma graça impossível. Os caças Chitauri abriram fogo com tudo o que tinham, suas armas de energia pintando padrões abstratos na blindagem do Jäger. Mas seu poder de fogo combinado era como gotas de chuva contra um navio de guerra, individualmente insignificantes, coletivamente insuficientes. Os mechas abriram caminho através de suas formações como uma foice corta-trigo, cada movimento destruindo dezenas de naves em explosões silenciosas que brevemente tingiram o vazio com tons de fogo alienígena. Em poucos minutos, o Wanderer ficou imóvel ao lado da nau capitânia avariada. Os gestos de Aidan na sala de controle adquiriram uma nova complexidade à medida que ele se aprofundava nas artes místicas. O feitiço que se seguiu foi um dos mais desafiadores de seu repertório. As imagens de Icon, uma técnica capaz de dividir a própria consciência em múltiplas formas. A energia fluía da Allspark através de canais arcanos, acumulando-se nos ombros do Jäger, onde novos apêndices começaram a se formar. Placas de metal se deslocaram e se reconfiguraram enquanto uma segunda cabeça emergia das costas do Mecha, seguida por um par de braços que se moviam em perfeita sincronia com os originais. O novo crescimento era mais do que mecânico, carregava consigo um fragmento da própria consciência de Aidan, um duplicado perfeito com todas as suas memórias, habilidades e determinação. O clone materializou-se na câmara de controle secundária, já trajando seu familiar traje de combate preto e escarlate, a armadura biomecânica fluindo sobre seu corpo como uma sombra viva, sem trocar uma palavra com as duas versões de si mesmo. O duplicado caminhou em direção à câmara de descompressão que se formara no peito do Jäger. Chegou a hora de levar essa briga para dentro. O interior da nave capitânia Chitauri era um pesadelo de arquitetura alienígena e decadência bioluminescente. Corredores retorcidos como o interior de um vasto organismo, suas paredes pulsando com veios de luz doentia que projetavam sombras contorcidas em todas as direções. O clone de Aidan movia-se com graça pelos corredores alienígenas, seu sabre de luz escarlate vibrando com energia. A lâmina da arma projetava sua própria luz, pintando as paredes orgânicas em tons de sangue e fogo. O som úmido dos sistemas biomecânicos da nave, o cheiro de ozônio dos componentes eletrônicos alienígenas, a forma como o chão parecia pulsar sob seus pés como o batimento cardíaco de um ser vivo. O primeiro grupo de guerreiros Chitauri surgiu na junção de um corredor, suas formas angulares recortadas contra a iluminação interna da nave. Eles se moviam com a precisão coordenada de uma mente coletiva, lanças de energia crepitando com potencial letal enquanto formavam uma linha defensiva. A resposta de Aidan foi rápida e brutal. A granada cilíndrica saiu de sua mão em um arco perfeito, sua trajetória calculada por algoritmos de previsão de combate que funcionavam na velocidade do pensamento. O dispositivo detonou não com uma explosão, mas com um pulso que distorceu a realidade e enviou ondulações pelo espaço-tempo local. Trum. O campo gravitacional que rompeu do núcleo do dispositivo era localizado, mas devastador. Todos os guerreiros Chitauri no corredor se viram repentinamente sujeitos a forças esmagadoras que os imobilizaram completamente. Suas armas caíram no chão com um estrondo enquanto seus músculos se esforçavam contra a força irresistível da gravidade artificialmente amplificada. Aidan avançava entre as fileiras imobilizadas. Sua lâmina escarlate desenhava padrões impossíveis no ar. A lâmina monomolecular do sabre de luz cortava armaduras e carne alienígenas com igual facilidade, deixando rastros de plasma superaquecido em seu caminho. Ei, Puxi! Os sons do combate eram breves e decisivos. O sussurro da lâmina cortando o ar, a certeza úmida dos golpes atingindo seus alvos, o estrondo metálico das armas caindo. Aidan atravessou o grupo como um fantasma carmesim, seus movimentos rápidos demais para serem acompanhados pela percepção convencional. Quando ele embainhou a arma e continuou pelo corredor, o campo gravitacional já estava se dissipando. Atrás dele, guerreiros Chitauri desabavam no convés em montes desajeitados, seus corpos já começando a esfriar na atmosfera reciclada da nave. Sopro! Sopro! O padrão se repetia por toda a nave. Grupos de defensores surgiam apenas para sucumbir diante do avanço implacável do feiticeiro mais letal da Terra. Cada confronto era breve, eficiente e completamente unilateral. O caminho de Aidan pela nave ficou marcado pelos corpos daqueles que tentaram enfrentá-lo. Finalmente, após abrir caminho através de vários conveses de arquitetura alienígena, ele chegou ao seu destino. A entrada da sala de controle era um portal gigantesco que parecia mais orgânico do que construído, sua superfície coberta por controles biomecânicos. Conforme se aproximava, a barreira começou a se abrir com sons semelhantes à cartilagem sendo rasgada. A mão de Aidan encontrou o cabo de sua espada, os dedos apertando o peso familiar enquanto ele se preparava para o que quer que o esperasse além. Bang! O pulso de energia que irrompeu da porta aberta era ofuscante e tinha força suficiente para perfurar a blindagem de uma nave estelar. Mas os reflexos aprimorados de Aidan já estavam em movimento, sua lâmina escarlate desembainhando-se num movimento rápido demais para os olhos humanos acompanharem. O sabre de luz encontrou o raio de energia no ângulo perfeito. Sua lâmina monomolecular dividindo o plasma coerente e redirecionando a carga inofensivamente para as paredes do corredor. Faíscas caíram ao seu redor como estrelas cadentes enquanto a energia deslocada se aterrava através dos sistemas biomecânicos da nave. Capítulo 138. Na imensidão infinita do espaço, a nave de guerra Chitauri capturada pairava como um leviatã moribundo contra a escuridão embriagada pelas estrelas.
Seu casco biomecânico, marcado pelo fogo de plasma e retorcido por danos de impacto, não pulsava mais com a bioluminescência agressiva de uma nave de guerra ativa. Em vez disso, vagava no vazio cósmico em quietude, seus componentes orgânicos esfriando lentamente no zero absoluto do vácuo. No centro nevrálgico da nave, Aidan estava sentado com uma aparente indiferença no trono de comando do capitão, uma fusão grotesca de tecido vivo e circuitos metálicos que ainda irradiava o calor de seu ocupante anterior. Os sistemas biomecânicos da cadeira tentaram se conectar com seu sistema nervoso quando ele se acomodou nela pela primeira vez, enviando tentáculos de tecnologia alienígena em direção à sua coluna vertebral antes que suas defesas mágicas cortassem as conexões com extrema violência. O capitão Chitauri inconsciente jazia encolhido ali perto, suas feições angulosas relaxadas em sono artificial, enquanto interfaces neurais penetravam suas placas cranianas como parasitas tecnológicos. O processo de extração de memória fora minucioso, e pensamentos e experiências alienígenas violentos foram baixados diretamente para bancos de armazenamento quântico, onde a Rainha Branca poderia dissecá-los à vontade. Rainha Branca, prepare-se para decifrar. A voz de Aidan ecoou facilmente pela atmosfera alienígena da sala de controle, que tinha gosto de cobre com nuances de algo orgânico e nitidamente desagradável. Sua projeção holográfica materializou-se ao lado do console de comando. A figura familiar de vestes brancas imaculadas em nítido contraste com a arquitetura de pesadelo da nave. Mesmo como projeção, ela parecia irradiar uma pureza que a nave alienígena não conseguia contaminar. Não muito longe dali, o portal de volta à Terra pairava como uma ferida no próprio espaço. Um círculo perfeito de luz azul impossível que oferecia uma janela para o caos de Manhattan. Através dele, Aidan podia ver os padrões geométricos familiares do horizonte de Nova York, agora envoltos em fumaça e salpicados com os destroços da guerra. A batalha abaixo estava chegando ao fim com eficiência. Cada vez menos reforços Chitauri atravessavam o portal dimensional. A captura de sua nave-mãe havia cortado as redes de coordenação que tornavam suas táticas de enxame eficazes. O que restava eram bolsões isolados de soldados, separados de sua estrutura de comando e lutando com a fúria desesperada de animais encurralados. O Capitão América e sua equipe avançavam pelas ruas como instrumentos cirúrgicos, eliminando a resistência com precisão. Os Transformers transformaram o campo de batalha em seu playground particular. Optimus Prime abria caminho entre as fileiras inimigas com sua lâmina de Energon. Enquanto Megatron dominava os céus, seu canhão de fusão reduzindo as aeronaves Chitauri a nuvens expansivas de vapor superaquecido. E em algum lugar no labirinto urbano abaixo, o Hulk continuou seu ataque de fúria com a bela imprevisibilidade de um desastre natural, destruindo tudo que se movia com um propósito alienígena. Ei, Optimus Prime, você pode contatar seu chefe? Perguntou o Capitão América, com a voz rouca de tanto gritar ordens em meio ao fragor da batalha. Ele e o líder Autobot caminhavam lado a lado pelo que antes fora uma rua movimentada de Manhattan, agora transformada em uma paisagem de vidros estilhaçados e metal retorcido. A fisiologia aprimorada de Steve finalmente começava a mostrar sinais de desgaste. Seu uniforme estava rasgado e manchado com uma mistura de sangue humano e cor alienígena, e o escudo de vibranium em seu braço parecia mais pesado do que no início da batalha. Cada passo enviava pequenas ondas de choque por sua musculatura aprimorada enquanto seu corpo trabalhava para processar os hormônios do estresse acumulados pelo combate prolongado. Certo, mas ele está ocupado agora e não tem tempo para falar conosco, respondeu Optimus Prime. Os sensores óticos do robô gigantesco varreram a paisagem urbana destruída com emoções desconhecidas, catalogando ameaças potenciais com a minúcia de um ser que lutou em guerras por múltiplas galáxias. Bem, não sei o que aconteceu com ele lá em cima, disse o capitão, permitindo-se um momento para se encostar nos destroços retorcidos de um táxi. O metal ainda estava quente devido ao disparo de plasma, e ele podia sentir o calor penetrando suas luvas. Não se preocupem, essas coisas não são nada para o nosso líder. Bang! A frase de Optimus Prime foi pontuada pelo som seco de seu blaster de íons, que reduziu um soldado Chitauri em fuga a seus átomos constituintes em um breve clarão de energia dourada. Enquanto continuavam sua patrulha pela paisagem urbana devastada, Steve viu sua curiosidade superar seu cansaço. Ouvi dizer que vocês são Cybertronianos. Como vieram parar na Terra? A pergunta pareceu ativar algo nos bancos de memória de Optimus Prime, uma breve pausa em seus movimentos. Como se ele estivesse acessando arquivos através das vastas distâncias do espaço e do tempo. Não estávamos no mesmo mundo que vocês, explicou Optimus Prime sem hesitar, sua voz carregando o peso de eras vagando entre as estrelas. Aiden nos trouxe aqui para salvar nossa terra natal. Viemos seguindo o líder. Outro mundo? O Capitão América sentiu sua já frágil compreensão da realidade sofrer mais um golpe. Em poucas horas, ele fora forçado a aceitar a existência de alienígenas, portais interdimensionais e agora visitantes de universos paralelos. Até mesmo sua mente aprimorada lutava para processar as implicações. Sim, antes que Optimus Prime pudesse explicar melhor, ambos os guerreiros congelaram ao presenciarem algo impossível. Um esquadrão de soldados Chitauri que avançava pela rua transversal de repente desabou como marionetes com os fios cortados. Suas armas caíram no asfalto com um estrondo enquanto seus corpos ficavam inertes, os sistemas elétricos fascando brevemente antes de silenciarem.
Em toda a cidade, o mesmo fenômeno se repetiu em uma escala gigantesca. Cada soldado Chitauri, cada piloto, cada guerreiro, de repente cessou todos os movimentos, como se alguém tivesse acionado um interruptor geral. Aeronaves despencaram do céu em graciosos arcos de destruição. As que voavam mais baixo se chocavam contra prédios com o som de metal se rasgando, enquanto as que estavam em altitudes mais elevadas se tornavam estrelas breves ao se consumirem em sua descida. Parece que o Aidan resolveu o problema, observou Optimus Prime, abaixando sua arma enquanto o silêncio repentino se instalava no campo de batalha como um manto. Ele ativou seu sistema de comunicação interno com uma explosão de estática. Todos os Autobots reúnam-se aqui. Ah não, ainda não me diverti o suficiente. A voz de Hot Rod crepitou pela rede de comunicação, carregando a petulância característica de um guerreiro que teve sua cota de violência negada. Ao fundo, eles podiam ouvir o estrondo de um veículo abandonado batendo no asfalto. Ouvi dizer que Aidan pretende nos deixar viver no mundo humano desta vez. Você não precisa fazer isso, respondeu Ironide. Sua forma já se transformando com a sinfonia mecânica da transformação. Placas de metal se reconfiguraram com sons como uma fábrica em alta velocidade e em segundos. Um veículo off-road GMC preto estava parado onde o especialista em armas estivera. Porque eu não sei. Hot Rod parecia genuinamente perplexo enquanto sua própria transformação começava. As linhas elegantes de seu modo robô se comprimindo nas curvas sofisticadas de um supercaro Lamborghini preto. Seu motor rugiu com uma potência mal contida enquanto ele se preparava para segui-lo. Acabei de ouvir isso do Optimus Prime, respondeu Ironide, com incerteza tingindo seu tom geralmente confiante. Você não me disse, mas ainda somos uma equipe. Você está sempre agarrando a bola. Meu time já perdeu 8 vidas por causa de você. Eu consigo marcar. Por que eu deveria passar a bola para você? Então é por isso que a bola foi interceptada. Aquele cara, o Megatron, estava trapaceando. Ha. Em toda a cidade, o Homem de Ferro e os outros Vingadores finalmente se permitiram desabar quando a ameaça imediata se dissipou. O reator Arc de Tony perdeu intensidade enquanto os sistemas de energia de sua armadura mudavam para o modo de conservação, o brilho azul familiar desaparecendo até se tornar um pulso quase imperceptível. Através de seu visor, ele podia ver cenas semelhantes de alívio exausto se desenrolando em várias transmissões. O Gavião Arqueiro encostado em um prédio com seu arco pendurado frouxamente nas mãos, Natasha sentada na calçada com a cabeça entre as mãos, Thor apoiado pesadamente no Mjolnir como se fosse uma bengala. Em Washington, D.C., o presidente Kenneth e seus assessores explodiram em aplausos que ecoaram pela sala de situação como uma celebração religiosa. O próprio presidente sentiu as pernas fraquejarem de alívio ao ver o peso da possibilidade de ordenar um ataque nuclear em solo americano finalmente sair de seus ombros. Nova York estava segura. Enquanto isso, na sala de controle da nave-mãe alienígena, Aidan mantinha sua postura tranquila, apesar da magnitude do que acabará de acontecer. A projeção da Rainha Branca oscilou levemente enquanto seu poder de processamento se concentrava nos inúmeros novos sistemas agora sob seu controle. O canal de transmissão de energia foi desligado, informou ela com sua voz sintetizada carregando uma nota de satisfação que parecia quase humana. Eu vi, respondeu Aidan, observando as transmissões da Terra. Todos que ainda estão na nave estão sob controle? Após o período de adaptação, todos eles receberam implantes de aranhas neurais. Tão rápido? Aidan não conseguiu esconder sua surpresa com a velocidade da integração tecnológica. Por serem formas de vida mecânicas, são muito mais fáceis de controlar do que os humanos, explicou a Rainha Branca. Sua projeção gesticulando em direção ao Capitão Chitauri imóvel. A natureza biomecânica do alienígena o tornava um candidato ideal para a subversão tecnológica. Seus componentes orgânicos forneciam poder de processamento, enquanto seus sistemas mecânicos ofereciam pontos de interface direta. De fato, Aidan estudou a figura semelhante a um fantoche com interesse. As comunicações entre eles foram preservadas? Não. Eles ativaram uma função de emergência quando eu invadi e destruíram todas as comunicações e informações. Eles ainda sabem como destruir coisas? Aidan achou a capacidade dos alienígenas para a maldade estranhamente cativante. Mas ele também sabia quem estava por trás da invasão, e a perda de informações táticas era, na melhor das hipóteses, um pequeno inconveniente. O verdadeiro problema era a logística. Aidan encarava o vasto centro de comando ao seu redor, suas paredes biomecânicas estendendo-se na escuridão além do alcance da iluminação de emergência. A nave era gigantesca, facilmente do tamanho de uma pequena cidade, e completamente imobilizada. Seu disparo de plasma havia destruído por completo seus sistemas de propulsão, deixando-a à deriva no vazio cósmico como uma ilha tecnológica. Onde diabos eu vou colocar isso? Seu espaço de armazenamento dimensional era vasto, mas não infinito, e o mecha andarilho já ocupava uma parte significativa de sua capacidade. Para acomodar a nave-mãe alienígena, ele precisaria extrair seu robô gigante e deixá-lo em algum lugar. Uma proposta que o deixaria sem sua arma mais poderosa. Parece que só posso liberar um pouco de espaço do compartimento de carga do mecha, murmurou ele, fazendo cálculos mentalmente. A matemática era complexa, mas viável. Se ele removesse o andarilho de sua dimensão de bolso, conseguiria acomodar a nave alienígena por pouco. Rainha Branca, mate todos os Chitauri na nave e jogue-os para fora, ordenou Aidan, permitindo então que sua consciência retornasse ao seu clone.
As imagens de Icon se dissiparam com uma sensação semelhante à de sair de um sonho. As memórias e experiências do duplicado fluindo de volta para sua consciência primária como água retornando ao mar. Por um instante, ele experimentou uma visão dupla desorientadora enquanto dois conjuntos de memórias recentes se reconciliavam em uma única linha temporal. A operação de limpeza prosseguiu com eficiência. Os cadáveres dos Chitauri foram lançados ao espaço, onde vagariam pela eternidade entre as estrelas, seus componentes biomecânicos congelando lentamente em esculturas cristalinas. Quando a nave finalmente ficou livre da presença alienígena, Aidan iniciou o delicado processo de manipulação espacial. Seu espaço de armazenamento dimensional se abriu como a boca de um gigante invisível, a realidade se curvando ao redor da massa da nave-mãe enquanto ela desaparecia lentamente do espaço-tempo normal. O processo era exaustivo, ao contrário de seu mecha, que podia voar para o armazenamento por conta própria. A nave nativa teve que ser transposta manualmente através das barreiras dimensionais. Quando finalmente terminou, Aidan se permitiu um momento de genuíno cansaço. Gotas de suor se acumulavam em sua testa, apesar do ar frio da sala de controle, e suas mãos tremiam levemente devido ao esforço místico. Mas ainda havia trabalho a ser feito. Olhando para o portal para a Terra, ele podia ver soldados e veículos Chitauri dispersos, à deriva no vazio. Sem sua rede de comando, eles eram essencialmente manequins sofisticados, perfeitamente preservados e completamente controláveis. Alice vai adorar isso. O processo de coleta era quase meditativo. O mecha andarilho deslizava pelo espaço com graça de bailarino, reunindo os detritos alienígenas como um pastor cósmico. Cada soldado, cada veículo, cada peça de tecnologia potencialmente útil desaparecia em um armazenamento dimensional para posterior análise e integração. Finalmente, com sua colheita sombria concluída, Aidan virou o mecha em direção à casa. Cidade de Nova York. O brilho azul do portal iluminou as ruínas de Manhattan enquanto o andarilho emergia lentamente do vazio cósmico. Todos os olhares da cidade se voltaram para o céu quando o gigante mecânico atravessou o portal dimensional, sua forma maciça recortada contra as energias turbulentas do espaço interdimensional. Para a multidão que assistia lá embaixo, parecia o retorno de um deus vitorioso. Capítulo 139. A assinatura energética da Allspark diminuiu quando Aidan recolheu o artefato cósmico para seu armazenamento dimensional. Sua presença capaz de distorcer a realidade deixando tremores secundários no campo eletromagnético local que lhe causaram dor de dente. Ele flutuou para fora da cavidade torácica do andarilho, suas botas tocando o telhado da Torre Stark. O dispositivo de estabilização que o Dr. Selvig havia construído ainda vibrava com energia residual. Suas superfícies lisas marcadas por padrões de queimadura e fraturas por tensão resultantes da operação do portal. A máquina era uma maravilha da engenharia, com componentes de irídio que proporcionavam estabilidade quântica, enquanto o enorme reator arc do edifício gerava a incrível densidade de energia necessária para superaquecer o Tesseract além de 1,2 bilhão de Kelvin. A física envolvida fazia a mente de Aidan trabalhar incansavelmente apenas para compreender a elegância matemática da manipulação interdimensional. Ao redor do dispositivo, o próprio espaço ainda ondulava com efeitos residuais. O campo de energia de alta intensidade que protegia o Tesseract durante a operação criava distorções visíveis no ar, como miragens de calor emergindo do asfalto no verão. Somente níveis de energia equivalentes ou armas derivadas do próprio cubo poderiam penetrar tais defesas com uma força capaz de arrasar quarteirões inteiros com facilidade. Obrigada, você salvou a todos. A voz de Natasha demonstrava um alívio genuíno enquanto ela se aproximava, sua compostura geralmente impecável finalmente mostrando rachaduras. O suor havia grudado mechas de cabelo ruivo em sua testa, e seu traje ostentava as marcas de queimaduras e lágrimas de alguém que passou o dia lutando pela sobrevivência da humanidade. Não, é apenas uma transação, respondeu Aidan. O cetro mental estava quente em suas mãos enquanto ele se aproximava do dispositivo de estabilização, sua gema azul pulsando em harmonia com a ressonância cósmica do Tesseract. Ele posicionou a ponta do cetro exatamente no centro do campo de energia, onde flutuações quânticas desenhavam padrões de arco-íris no ar como óleo na água. A inserção exigia precisão perfeita, com uma margem de erro de 1 milímetro, e a cascata de energia resultante poderia arrasar Manhattan. Bum! No instante em que o metal tocou a energia, a realidade se convulsionou. Uma onda de choque de força pura se propagou a partir do ponto de contato, agitando os cabelos de Aidan e lançando detritos soltos pelo telhado. A coluna de energia que havia perfurado o céu como uma lança azul vacilou, oscilou e perdeu sua conexão com o poder infinito, rompida pelas propriedades antienergéticas do cetro. Acima deles, o portal começou sua agonia. O círculo perfeito de luz sobrenatural se contraiu com precisão matemática, suas bordas se dissipando no espaço-tempo normal até que restassem apenas o céu azul e nuvens brancas. O horizonte familiar de Nova York reapareceu contra o pano de fundo cósmico, como se a invasão não tivesse passado de um pesadelo particularmente vívido. Aidan olhou para o Dr. Selvig, que começava a despertar do torpor causado pelo controle mental, e depois para Natasha, cujos olhos verdes tinham o olhar vazio de alguém que estava processando a magnitude do que acabará de sobreviver. Vocês querem descer comigo? Perguntou ele, como se estivesse oferecendo uma carona até a mercearia da esquina em vez de uma descida do local da maior vitória da humanidade.
Claro, seria o melhor. Natasha assentiu rapidamente, com alívio evidente em cada gesto. A perspectiva de deixar para trás aquele monumento à quase extinção claramente a agradava. Nível da rua, próximo à Torre Stark. A cena ao nível do solo parecia algo saído de uma exposição de carros caríssimos misturado com uma convenção de ficção científica. Vários veículos impecáveis estavam dispostos em um círculo irregular, suas pinturas brilhando apesar das cinzas e detritos que cobriam tudo ao redor. O mais impressionante era um enorme caminhão semi-reboque vermelho e azul que parecia ter saído de um filme, com adesivos de chamas e detalhes cromados que captavam a luz do fim da tarde. Estacionado nas proximidades, um elegante jato de combate exibia a arrogância casual de um equipamento militar em um ambiente civil, suas asas em flecha e superfícies angulares fazendo com que os carros ao redor parecessem brinquedos em comparação. Este é um Lamborghini centenário, e eu tenho um na minha garagem, disse Tony enquanto seu traje pousava com a graça de um repulsor. Sua viseira já estava se retraindo enquanto seus olhos se fixavam no supercarro preto com a avidez de um verdadeiro colecionador. Sem pensar, ele estendeu a mão e bateu com os nós dos dedos no capô impecável. Ei, ei! Não me toque, homem de lata. A resposta foi imediata e dramática. A superfície da Lamborghini explodiu numa cascata de metal em movimento que desafiava todas as leis da física que Tony pensava conhecer. Em segundos, onde antes havia um carro, surgiu um robô de 9 metros de altura com sensores óticos que emitiam uma mensagem de inteligência artificial claramente ofendida. Clang! O dedo enorme de Hot Rod atingiu o peito blindado de Tony com o desdém casual de alguém que espanta uma mosca particularmente irritante. O impacto enviou vibrações harmônicas através do reator arc da armadura do Homem de Ferro, criando um som semelhante ao de um sino que ecoou pelos prédios ao redor. Desculpe, disse Tony, dando alguns passos rápidos para trás enquanto erguia as mãos em sinal de rendição. Mas mesmo enquanto se desculpava, sua mente de engenheiro catalogava cada detalhe visível da máquina impossível à sua frente. A articulação das juntas, a distribuição de energia, a maneira como a luz parecia fluir através das fibras ópticas embutidas na estrutura craniana do robô. Foi então que outra chegada se fez notar, com consideravelmente menos elegância. Bang! O pouso do Hulk criou uma teia de aranha de rachaduras no asfalto que se irradiavam para fora como uma obra de arte abstrata. Poeira e pequenos detritos jorraram ao redor da estrutura maciça do gigante verde, enquanto a energia cinética de sua descida encontrava um caminho para ir. Ele se endireitou lentamente, sua cabeça enorme inclinando-se com a curiosidade de uma criança ao se deparar com algo novo e potencialmente interessante. Seus olhos negros fixaram-se em Hot Rod com o tipo de atenção geralmente reservada para coisas que ele estava considerando socar. Aiden está aqui. Enquanto o enorme caminhão iniciava sua transformação, placas de metal se moviam e se reconfiguravam com sons que lembravam uma sinfonia de máquinas. O chiado do sistema hidráulico enquanto o líder Autobot assumia sua altura total. Transformers, atenção! A resposta foi imediata. Hatch, Ironide e os outros começaram suas próprias metamorfoses mecânicas, cada transformação única, mas seguindo a mesma física impossível que permitia que massa e energia fluíssem como líquido, mantendo a integridade estrutural. Em instantes, um grupo de gigantes mecânicos estava em formação respeitosa, seus sensores ópticos todos focados no mesmo ponto do espaço. Um portal começou a se formar no ar acima deles, faíscas vermelhas dançando em padrões geométricos perfeitos enquanto a realidade se dobrava sobre si mesma. A fenda dimensional se estabilizou com um som como de seda sendo rasgada, e através dela surgiu Aidan Parker. Sua entrada foi tudo o que Hot Rod poderia ter desejado e muito mais. Cada passo carregava o peso de uma autoridade absoluta, seus olhos exibiam a confiança que advém de moldar a realidade de acordo com suas preferências pessoais. E o portal atrás dele projetava sombras dramáticas que fariam um diretor de Hollywood chorar de inveja. O momento teria sido perfeito. Não fosse o súbito crescendo orquestral que irrompeu dos alto-falantes internos do Hot Rod, completo com fanfarra de metais e o que soava suspeitosamente como as notas iniciais de uma trilha sonora clássica de filme. Quem tocou a música? Perguntou Aidan, com um tom de voz que carregava a monotonia característica de quem teve seu momento dramático completamente arruinado. Fui eu. Esta música pode realçar o impacto da presença do líder, respondeu Hot Rod com evidente orgulho, erguendo um braço enorme num gesto que de alguma forma, transmitia tanto entusiasmo quanto um desejo de aprovação. Seus sensores ópticos brilharam enquanto ele aguardava os elogios que qualquer pessoa sensata certamente ofereceria por uma encenação tão cuidadosa. Aidan ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão oscilando entre o divertimento e a resignação. Muito bem. Não faça isso da próxima vez. Idiota. Depressa, desliga isso. A mão enorme de Ironide atingiu o crânio de Hot Rod com um som semelhante ao de um gongo sendo golpeado por uma marreta. Por quê? Essa é a música que toca quando o poderoso chefão aparece, protestou Hot Rod enquanto cortava a transmissão de áudio, sua voz carregando a dignidade ferida de um artista cujo trabalho não for apreciado. Durante o tempo que passaram na Ilha Apex, os Transformers se tornaram consumidores assíduos das produções cinematográficas da Rainha Branca, com Hot Rod desenvolvendo opiniões particularmente fortes sobre a apresentação dramática. Não quero falar com você, respondeu Ironide, com a voz carregada do peso de alguém que havia suportado constrangimento alheio demais por uma única libertação planetária. Ei, Tony.
Que cheiro é esse no seu corpo? Perguntou Aidan ao se aproximar do grupo, seus sentidos detectando imediatamente algo que fez seu nariz se enrugar involuntariamente. Acabei de entrar no estômago de um monstro e consegui sair de lá desgastando-o, respondeu Tony com naturalidade, erguendo o braço para sentir o próprio cheiro. Seu rosto imediatamente se contorceu em desgosto. Esta armadura de combate deve ser inútil. O cheiro era realmente memorável, parte decomposição orgânica, parte bioquímica alienígena, com nuances de ácidos digestivos que tentavam dissolver tecnologia sofisticada durante quase uma hora. Antes que alguém pudesse comentar mais sobre a infeliz situação aromática de Tony, outra figura desceu do céu com um estilo consideravelmente mais dramático. Aidan, você viu meu irmão Loki? Perguntou Thor ao pousar, com Mjolnir girando em sua mão, carregado de energia. Raios ainda cintilavam ao redor da cabeça do martelo, a carga residual de suas batalhas recentes projetando breves imagens residuais nas retinas de todos. Eu tenho. Posso enviá-lo para vocês? Aidan assentiu, e então gesticulou para o céu com uma autoridade casual. Faíscas vermelhas começaram a formar outro portal, este posicionado diretamente acima do grupo. Peguem. Ao longe, Loki começara a se congratular por ter escapado com sucesso da fúria justa de seu irmão quando o chão simplesmente desapareceu sob seus pés. Num instante, ele estava em pé sobre o concreto sólido de um telhado. No instante seguinte, despencava por uma fenda dimensional com sua capa esvoaçando ao seu redor como as asas de um morcego surpreso. Bum! Cough, cough! O impacto do deus da trapaça com o asfalto de Manhattan não foi nem gracioso nem digno. Ele ficou atordoado por alguns segundos, sua aparência geralmente maculada agora completamente desgrenhada, antes de lentamente erguer a cabeça para avaliar sua nova situação. Ele estava cercado pelos heróis mais poderosos da Terra, vários robôs incrivelmente grandes e um irmão muito irritado. A situação poderia ser descrita, na melhor das hipóteses, como subótima. Acho que agora podemos tomar uma taça de vinho, disse ele com uma leveza forçada. O sorriso carregando toda a convicção de alguém tentando amenizar uma sentença de morte com uma risada. Eu os levarei embora primeiro. Lembre-se de me ligar quando quiser ir embora, disse Aidan, acenando com a mão de forma displicente enquanto se preparava para retirar seus aliados mecânicos do que estava se tornando rapidamente uma esquina muito movimentada. Faíscas começaram a se formar sob seus pés enquanto ele flutuava de volta em direção à câmara de controle do andarilho. O enorme mecha desceu pelo ar com graça, seu volume projetando sombras sobre os heróis reunidos. Optimus Prime imediatamente saltou para cima, sua transformação começando assim que ele se elevou em direção à abertura no peito. Hulk, depressa! A voz de Aidan ecoou claramente de um novo portal que havia surgido ao nível do solo. Roar! A resposta do Hulk foi tipicamente direta. Ele se lançou através da fenda dimensional com força suficiente para rachar o asfalto sob seus pés, desaparecendo em qualquer destino que Aidan tivesse preparado para o mais furioso defensor da Terra. Essa habilidade é realmente conveniente, observou Tony, sua mente de engenheiro já analisando as implicações da manipulação dimensional casual. A magia estava parecendo cada vez mais atraente. Parece que ele se apoderou do cetro e do Tesseract, disse Natasha em voz baixa, seus instintos de espiã catalogando automaticamente as implicações estratégicas de artefatos tão poderosos em mãos privadas. Talvez você possa tentar recuperá-los, sugeriu Loki com uma alegria repentina. Seu sorriso carregando o tipo de divertimento malicioso que surge ao observar os outros contemplando tarefas impossíveis. Calha a boca! A resposta de Thor foi imediata e contundente, seu punho atingindo o queixo de Loki com força suficiente para fazer tremer as janelas dos prédios ao redor. Alguém já experimentou Shalvarma? Perguntou Tony de repente, sua mente já se desviando de artefatos cósmicos e guerras dimensionais para preocupações mais imediatas. Tem uma barraquinha de Shalvarma a uns 2 quarteirões daqui. Não sei o que é, mas quero experimentar. Claro, mas acho que você se esqueceu de alguém, disse Natasha, examinando o grupo reunido com a minúcia de alguém cuja sobrevivência muitas vezes dependia de contagens precisas. Quem é? Perguntou Tony, seguindo o olhar dela enquanto tentava identificar o membro da equipe desaparecido. Sou eu. A voz de Avé ecoou lá de cima enquanto ele descia de rapel pela lateral de um prédio, seu arnês tático e equipamento de escalada o denunciando como alguém que ainda preferia métodos de transporte convencionais. Suas botas tocaram o asfalto com precisão prática, e ele imediatamente começou a enrolar a corda com a eficiência de um hábito antigo. Ah, desculpe, eu me esqueci de você. Eu posso comer mais Shalvarma, respondeu Avé com bom humor, seu sorriso transmitindo a camaradagem descontraída de alguém que ajudou a salvar o mundo e vivia para brincar sobre isso. Nós vencemos, disse o Capitão América em voz baixa, com um tom de admiração que revelava alguém que já vira muitas batalhas terminarem em vitórias de pirro ou derrotas absolutas. Sim, resolvemos essa crise. Terrenos do Instituto Xavier, do lado de fora da prestigiada escola. O que antes eram gramados impecáveis e jardins cuidadosamente cultivados agora se assemelhava a um campo de refugiados misturado com o festival ao ar livre mais entusiasmado do mundo. Milhares de nova-iorquinos evacuados ocupavam todos os espaços disponíveis.
suas vozes se elevando em uma ovação contínua que provavelmente poderia ser ouvida da órbita, enquanto assistiam às transmissões ao vivo de sua salvação. As famílias se abraçavam com o alívio desesperado de pessoas que estiveram muito perto de perder tudo. Crianças apontavam animadas para as imagens do portal, enquanto os adultos tentavam assimilar a realidade de que seu mundo agora incluía robôs gigantes, guerras interdimensionais e magia que funcionava exatamente como nos filmes. Quando Mecha de Aidan desceu do céu acima deles, a reação da multidão foi imediata e avassaladora. Os gritos de incentivo se transformaram em aplausos, que por sua vez se transformaram em algo próximo ao fervor religioso, ao reconhecerem a máquina que havia desaparecido no espaço e retornado vitoriosa. De pé na câmara de controle do andarilho, Aidan olhou para o mar de rostos voltados para cima e sentiu as sobrancelhas se erguerem em genuína surpresa. A localização suburbana do Instituto Xavier e as colinas ao redor haviam fornecido espaço suficiente para acomodar a população evacuada de Manhattan, mas por pouco. Ainda bem que construíram este lugar no meio do nada, pensou ele, observando milhares de pessoas celebrarem a sobrevivência da humanidade com o tipo de alegria geralmente reservada para grandes feriados e vitórias esportivas. Tinha sido um dia muito longo. Capítulo 140. O noticiário já havia começado sua implacável análise dos eventos do dia. Câmeras e microfones apontados para qualquer um disposto a compartilhar sua experiência do encontro mais próximo da humanidade com a extinção. Telas de televisão por toda a cidade exibiam imagens das consequências da batalha, metal retorcido, marcas de queimado no concreto e as carcaças ocas dos prédios que testemunharam o impossível tornado realidade. Mesmo depois daquele horrível ataque alienígena, ver nossos heróis, a companhia Baymax e esses Vingadores, se unirem não é apenas um alívio, é algo para se comemorar, disse o apresentador de notícias com a voz grave geralmente reservada para momentos históricos. As entrevistas que se seguiram pintaram um quadro complexo de uma cidade que processava trauma e triunfo em igual medida. Tenho que agradecer ao Baymax. Eles me desenterraram dos escombros. A voz de um senhor embargou de emoção enquanto falava com um repórter, suas mãos ainda tremendo ao se lembrar do concreto desabando ao seu redor. O que você acha dos Vingadores? Insistiu o entrevistador. Outra voz, mais jovem e incerta. Olha, eu não sei. Ter todas essas pessoas com superpoderes por perto me deixa nervoso, sabe? Mas graças a Deus pelo Baymax. Esses robôs realmente se importam em proteger as pessoas comuns? O sentimento foi ecoado por uma mulher cuja voz carregava o vazio da exaustão de alguém que sobreviveu ao insuportável. Meu Baymax foi destruído tentando salvar pessoas. Eu não sei como me sinto sobre isso. Quer dizer, eu sempre achei que fosse só uma máquina, sabe? Mas depois de hoje, nossa, foi como ter um anjo da guarda. Aqueles super-heróis, eles não chegam aos pés do Baymax. Nem todas as vozes expressavam gratidão. Algumas entrevistas revelaram a complexidade da natureza humana diante de um poder incompreensível. Quero agradecer aquele cara que atira gelo para todo lado, ele foi muito legal. Uma voz infantil, radiante com a empolgação de quem vê algo impossível. Sinto muito por todas aquelas besteiras que postei sobre mutantes online. Essa confissão veio em voz baixa com um semblante envergonhado, de alguém cuja visão de mundo havia sido fundamentalmente alterada por observar párias arriscando tudo para salvar estranhos. Mas também houve vozes mais duras. Olha, esses heróis precisam assumir a responsabilidade por terem destruído metade da cidade. Essa era a luta deles. Onde diabos eles estão agora? A resposta da empresa foi rápida e decisiva. A Baymax Corporation já transferiu a indenização e está cobrindo todos os danos materiais causados pelo Dr. Banner e pelos Transformers durante a batalha. De jeito nenhum, não podemos aceitar o dinheiro deles. Foi a reação imediata de várias vozes. O tipo de orgulho que vem de pessoas que foram salvas e não queriam se sentir compradas. Os jornais já estampavam manchetes que definiriam como a história se lembraria daquele dia. Mas uma coisa era clara em todas as entrevistas, editoriais e artigos de opinião. A Baymax Corporation não só havia saído vitoriosa, como também conquistado o coração do público. O sistema de evacuação funcionou perfeitamente, os robôs morreram protegendo civis e os mutantes, antes temidos, agora eram chamados de heróis. Na narrativa mais ampla que se desenhava, a percepção pública sobre os mutantes mudou drasticamente da noite para o dia. O medo deu lugar à gratidão, à suspeita à admiração. Era o tipo de vitória em relações públicas que consultores políticos só podiam sonhar em alcançar. O professor Xavier estava sentado em seu escritório, o brilho quente da televisão pintando seus traços marcados pelo tempo com tons de azul e branco enquanto absorvia a avalanche de depoimentos. A tensão que o atormentava há décadas, o peso da responsabilidade pelo futuro de seu povo em um mundo hostil, parecia diminuir a cada entrevista positiva. As linhas de expressão ao redor de seus olhos haviam suavizado, e pela primeira vez em anos, seu sorriso transmitia uma paz genuína, em vez de uma esperança cuidadosamente mantida. Lá fora, o som de vozes entusiasmadas misturado com o zumbido mecânico chamou sua atenção para as janelas. Storm, você já fez seus projetos, ou devemos apenas seguir minhas ideias e construir juntos? Storm estava envolvida em uma conversa aparentemente intensa com Optimus Prime, gesticulando animadamente enquanto fazia perguntas sobre a arquitetura cybertroniana, as quais o enorme robô parecia ter prazer em responder. Suas habilidades de manipulação climática se manifestaram inconscientemente durante sua empolgação.
criando pequenas nuvens de chuva localizadas que brilhavam sob a luz do sol da tarde antes de se dissiparem. A resposta de Storm ao ser chamada demonstrava o constrangimento de alguém que fora flagrado procrastinando uma tarefa importante. Eu não sei desenhar plantas nem por um decreto. E quanto aos outros? Nenhum de vocês é arquiteto? O tom de Aidan sugeria que ele suspeitava que esse fosse o caso, mas esperava estar enganado. É verdade, então você pode construir como quiser. Respondeu Storm com aquele tipo de admissão alegre que vinha de alguém que percebeu que estava se metendo em algo maior do que podia lidar. Então por que você passou 3 horas ontem me dizendo como queria projetar sua própria casa e desperdiçando meu tempo? A voz de Aidan demonstrava falsa indignação enquanto ele erguia as mãos no gesto universal de quem lida com o impossível. Eu fiquei 3 horas ouvindo você explicar os princípios do Feng Shui. Eu não pensei nisso. Chefe, a voz de Storm assumiu o tom persuasivo de alguém tentando se safar de uma enrascada com charme. A palavra chefe ainda soava estranha vinda dela, como se estivesse experimentando roupas novas que ainda não serviam direito. Sem esperar por uma resposta, ela fugiu em direção à mansão com a tática de retirada de alguém que sabia quando havia perdido uma discussão. Vou arranjar uma casinha para você. Aidan gritou atrás dela com uma voz carregada de carinho e exasperação. A dinâmica entre eles havia mudado drasticamente desde a invasão. Enquanto antes Tempestade se irritava com qualquer sugestão de autoridade, agora ela parecia quase ansiosa para pertencer a algo maior do que ela mesma. A transformação não era exclusiva dela em todo o instituto. Antigos rebeldes e céticos se viam genuinamente envolvidos na visão de Aidan para o futuro deles. Até mesmo Pyro, que construiu sua carreira em torno de uma rebeldia sombria, foi visto anteriormente ajudando alunos mais jovens a entender o que significava fazer parte de algo heróico. Rainha Branca, disse Aidan, levando os dedos ao dispositivo de comunicação quase invisível em sua orelha. O gesto foi tão sutil que poderia ter sido confundido com um ajuste no cabelo, mas o resultado foi uma conexão imediata com a inteligência artificial. Vamos começar com um desenho. Construa um estádio central gigante, que inclua a maioria dos esportes tradicionais. Você também pode construir alguns clubes de robôs de combate em outros lugares. Sua voz assumiu a cadência peculiar de alguém pensando em voz alta, com ideias fluindo mais rápido do que o pensamento organizado poderia conter. Existem também lares de idosos, centros de acolhimento para crianças. De qualquer forma, os sistemas básicos necessários na sociedade são construídos primeiro e podem ser adicionados posteriormente. A visão que ele descrevia era nada menos que uma comunidade completa, autossuficiente e projetada em torno das necessidades específicas de pessoas cujas habilidades as diferenciam da humanidade comum. O estádio central seria a joia da coroa, decidiu Aidan. Algo que faria todas as revistas de arquitetura do mundo pararem para prestar atenção. Estética de ficção científica aliada à função prática, projetada para exibir capacidades que a maior parte do mundo ainda tinha dificuldade em aceitar como reais. Os cálculos eram alarmantes, mas administráveis. A população mutante era relativamente pequena, e a introdução da terapia supressora continuaria a reduzir esses números. Os que restassem seriam aqueles que se autoselecionassem pelo poder e pelo comprometimento, o tipo de pessoa que optava por manter seus dons, apesar de ter a opção de se tornar normal. O tempo também era um fator que pesava muito no pensamento estratégico de Aidan. Tanto o Professor X quanto o Magneto, apesar de suas consideráveis habilidades, ainda estavam sujeitos à cruel matemática da mortalidade. A estratégia de longo prazo do governo parecia ser simplesmente esperar pacientemente que a liderança mutante envelhecesse e então, lidar com uma população sem liderança. Xavier compreendia claramente essa dinâmica, o que explicava sua profunda gratidão por encontrar um aliado capaz de unir as sociedades humana e mutante, ao mesmo tempo que possuía um poder que os governos respeitavam em vez de rejeitar. A ausência de Magneto na batalha recente ainda o incomodava. Um homem com suas capacidades trancado enquanto o mundo quase acabava era o tipo de desperdício que feria o senso prático de Aidan. A cena que se desenrolava no gramado principal do Instituto Xavier era inimaginável poucos dias antes. Optimus Prime e Megatron haviam organizado o que, na melhor das hipóteses, poderia ser chamado de jogo de futebol. Embora as regras parecessem ter sido improvisadas na hora e o equipamento incluísse pelo menos uma peça de maquinário de construção sendo usada como trave. Isema e Pyro conseguiram adquirir equipamentos de proteção de algum lugar e se designaram para times opostos, canalizando sua rivalidade para algo que parecia quase uma competição amigável. As habilidades de gelo de Bob forneciam uma defesa natural contra as chamas de Pyro, enquanto o manipulador de fogo descobriu que o ar superaquecido podia criar efeitos aerodinâmicos interessantes quando aplicado a uma bola de futebol americano. Os Transformers pareciam estar se divertindo como nunca. Durante meses na Ilha Apex, eles se limitaram a jogar entre si, as mesmas personalidades, as mesmas estratégias, os mesmos resultados previsíveis. A adição de jogadores humanos introduziu variáveis que eles consideraram verdadeiramente desafiadoras. Hank McCoy e Logan haviam sido convocados para o serviço de imprensa, posando diante de um semicírculo de repórteres e câmeras enquanto respondiam a perguntas sobre os eventos do dia.
Como representante dos mutantes no mundo humano, Aang compreendia a importância crucial daquele momento para o futuro de seu povo. Cada palavra, cada gesto, cada expressão seria analisada e dissecada por especialistas e políticos. O papel de Logan era mais simples, mas não menos vital. Ele estava ali para parecer intimidador e, ocasionalmente, resmungar em concordância com o que Aang dizia. A novidade de ser visto como um herói em vez de uma ameaça já havia se dissipado uns 20 minutos atrás, e seu rosto agora exibia aquele sorriso forçado típico dos Papais Noéis de Shopping Center em dezembro. Aidan estava ajustando seu próprio equipamento de proteção, preparando-se para se juntar ao caos organizado em campo, quando o professor Xavier se aproximou com a lentidão e a ponderação de alguém que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida. Obrigado, criança, disse o velho, com a voz carregada da gratidão peculiar de alguém que estava se afogando e de repente encontrou terra firme. Seus olhos percorreram a cena à sua frente, estudantes e seres mecânicos ancestrais brincando juntos com a alegria que emanava da aceitação genuína. Você já descobriu o que era? Perguntou Aidan, reconhecendo a calma peculiar que tomava conta das pessoas quando finalmente resolviam um conflito interno de longa data. Sim, respondeu o professor Xavier, com a voz firme e repleta de uma certeza recém-adquirida. O poder que eu tenho está todo descontrolado, sabe? Mas agora que resolvemos essa questão dos mutantes e humanos e que realmente existe um futuro para nós, estou pronto para abrir mão dele. A confissão pairou no ar entre eles como uma porta que se fecha sobre um capítulo da história e se abre para outro. As habilidades telepáticas de Charles Xavier haviam definido não apenas sua identidade pessoal, mas toda a trajetória das relações entre humanos e mutantes. Sua decisão de renunciar a esse poder representava nada menos que a escolha consciente de se tornar comum após uma vida inteira sendo extraordinário. Bem, disse Aidan com um sorriso que transmitia compreensão e aprovação, isso não é ruim. Depois que suas habilidades forem limitadas, as outras pessoas não suspeitarão mais de você, e você também poderá desfrutar de uma velhice tranquila. Os benefícios práticos eram óbvios. Chega de políticos se perguntando se seus pensamentos estavam sendo lidos durante as negociações. Chega de medo por parte dos humanos que nunca podiam ter certeza de que sua privacidade mental estava intacta. Xavier poderia se tornar o que sempre afirmou ser, um professor e defensor, em vez de uma figura cuja própria existência desafiava pressupostos fundamentais sobre a autonomia mental. Posso injetar o inibidor diretamente? Perguntou Xavier com o tom cauteloso de quem quer ter certeza de que todos entenderam completamente as opções. Certo, respondeu Aidan sem hesitar. Mas vamos esperar até que você e Magneto tenham resolvido a questão de toda a raça mutante. Afinal, ainda havia trabalho a ser feito. A comunidade precisava ser construída, os refugiados precisavam ser integrados e a estrutura política precisava ser estabelecida. O último serviço de Xavier ao seu povo seria ajudá-los na transição de uma minoria perseguida para uma comunidade voluntária com plenos direitos legais. Entretanto, Thor havia partido em busca de sua namorada mortal, e as responsabilidades imediatas de Aidan passaram a ser o trabalho mundano, porém vital, de planejamento de construção e reparo de naves espaciais. A nave-mãe Chitauri capturada precisaria de uma extensa reforma antes de poder servir como um centro de comando flutuante, mas o valor simbólico por si só já compensaria os desafios de engenharia. E para os mutantes que optaram por manter suas habilidades, o emprego na Baymax Corporation oferecia tudo o que alguém poderia desejar de uma carreira. Benefícios completos, moradia, trabalho significativo e a segurança de ser valorizado em vez de temido. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.